com o quarto episódio aí do nosso podcast. Hoje eu, Tadeu Brito, trago uma pessoa super querida que eu conheci cerca de 7 anos atrás, quando eu fiz a primeira tatu, não dela, que ela já tinha tatu, mas eu fiz uma tatu nela e eu vi que ela tinha um potencial da hora pra caramba. Desde então a gente mantém contato e hoje eu trouxe ela aqui pra gente trocar uma ideia. E hoje eu estou com uma pessoa que, beleza feminina, está nesse lugar aqui. Eu estou com a minha esposa, que é host e rosto desse podcast aqui. Ela que vem quando a Maju deixa. Hoje nós estamos aqui com a babá eletrônica de olho para ver se a Maju vai realmente deixar o episódio completo. Mas eu estou com a minha esposa aqui, Thaís Brito. Thaís, dá um salve pra galera. Hello, galera. Já comecei trabalhando. Começa bem. Mais perto, mais próximo. E hoje nós estamos então com a Renata. A Renata, que eu conheci ela somente ali sabendo que ela fazia o trabalho dela, né? Que ela dava aula de yoga, mas que hoje eu descobri muitas outras coisas e eu vou deixar que ela desenrole o assunto aí ao longo do programa. Renata, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer imenso ter você aqui. Brito, a gratidão é minha. Tô assim super feliz, né, com esse convite por estar aqui hoje, podendo partilhar um pouquinho, né, contar um pouquinho sobre desmistificar, eu diria, um pouquinho, né, muito a prática bom, de yoga, o trabalho de autoconhecimento, né, falar um pouquinho aí sobre esse universo que eu acho que tem bastante interesse, mas ainda existe bastante dúvida, tem né? Tem bastante mito, tem bastante coisa. Bastante. A gente vai ter uma conversa rica hoje, vai dar para desmistificar, quebrar muito mito aí. Sim, e, vamos cara, embora. eu queria primeiro que você se apresentasse pra galera, né? Como eu falei pra galera que você é professora de yoga, mas você vai além. O que mais que você faz na sua vida? Vamos lá. Eu, primeiramente, sou fisioterapeuta, né? Me formei como fisioterapeuta lá atrás mesmo. Mas hoje em dia não exerço mais a profissão de fisioterapia. Tô só com o yoga e junto com o yoga eu tenho algumas outras técnicas, né? Que eu trabalho também com a cristaloterapia e com a radiestesia, né? 2 paixões aí que eu junto com a prática de yoga, né? E aí a gente consegue levar para as pessoas um trabalho mais rico, né? Porque os cristais são uma paixão minha antiga, né? Amo cristal, né? Eu que eu digo. Nossa, não é? É cristal no pulso, na casa. Tem uma conexão muito grande também. Não é? Tá, é muito bom. Muito. Você chega ali, parece que tem, né, um caldeirão de pedrinhas aqui na entrada de casa. Exatamente, muda a energia de tudo, né? E a gente agregar tudo isso é muito, muito bacana. Sim, a gente também acabou virando fã aí de cristal nos últimos tempos, a gente acabou gostando bastante. E, cara, vamos lá. Onde que a yoga acaba se encontrando com essas outras técnicas? Uma acaba complementando a outra, uma não tem nada a ver com a outra, e você que acaba unindo esses dois universos, dois universos? Não, tem vários. São aí. Vários, né? Como é que funciona esse trem aí? Na realidade, Brito, o que eu acho interessante é que quando você para pensar assim, tudo é uma coisa só, né? Eu acho que as coisas elas já se complementam por si. Só que a gente precisa separar, né? Uma coisa, ela não depende da outra, certo, né? O yoga não depende do uso dos cristais, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Eu é que acabo unindo tudo, né? Yoga é yoga, cristaloterapia é outra coisa e a radiestesia é outra coisa, Pode né? crer. A gente é que acaba unindo. Mas quando você para pensar que tudo é energia, aí as coisas você já sabe que elas conseguem se unir aí em algum momento, né? A Thaís é aluna da Rê, tá fazendo aí o yoga bonitinho, fica muito triste quando não vai. Fala aí, amor, o que tá trazendo de benefício pra você, yoga? Bom, né, eu demorei muito, assim, pra encontrar algo que eu gostasse de fazer mesmo, assim, que eu acordasse ou que eu chegasse no horário ali, falasse, nossa, tá na hora de eu ir porque eu gosto, porque eu quero ir com aquela vontade mesmo, porque eu sou uma negação para fazer qualquer tipo de exercício físico, assim, tem que ir por conta de se cuidar de saúde mesmo, sim. Mas de ir com prazer, jamais, assim, eu não encontrava, eu me questionava muito, falava, nossa, nunca encontro alguma coisa que eu gosto, já fiz de tudo, pilates e tal. Falei, não, eu vou, né, fazer uma aula, ver se eu gosto. Aí a hora que eu fui, já gostei de primeira, porque não é só ir lá e fazer movimentos. Porque a pessoa acha que é ir lá fazer movimentos aleatórios. Todo movimento tem um significado. E isso ajuda muito no autoconhecimento. Porque às vezes você tá lá, você chega, às vezes, cansado, porque eu faço muito cedo, aí você acorda e fala, nossa, dormi mal, tenho neném.
Mas você chega lá, você sai outra pessoa. Pra mim, o melhor dia hoje da semana é segunda-feira. Ah, eu morro de orgulho, de amores. Eu não dou conta, não. Cara, e vamos lá. Como que a yoga acabou entrando na sua vida, na vida da fisioterapeuta? Como é que foi isso aí? Tá, vamos lá. Lá pra trás. Eu sou uma pessoa que lá quando eu comecei a minha faculdade, vou voltar bem lá para trás mesmo, porque o yoga ele linkou comigo lá atrás, né? Eu quando comecei a minha faculdade, primeiro ano de faculdade em fisioterapia, eu estudei em Poços de Caldas, né? Me formei lá na PUC e no primeiro ano eu descobri uma crise de ansiedade bem forte. Comecei a ter algumas crises de ansiedade que elas evoluíram para síndrome do pânico. Só que naquela época, Brito, eu tenho de formada já há 20 anos. Naquela época, a síndrome do pânico não era falado igual é hoje. É frescura, não é síndrome do pânico. Imagina, não nem existia essa palavra frescura. naquela época, é frescura. É que nem alguns clientes aqui que acabam atendendo, né? Pô, acabam se abrindo, trocando uma ideia, e quando se encontra nessa situação e tem alguém muito religioso do lado, fala, isso aí é falta de você ir na missa, é falta de você ir no culto. A hora que você se aproximar de Deus, essa frescura passa. Acaba, exatamente. É complicado. Na minha época foi mais complicado porque ainda nem existia, era só frescura, porque não tinha nome, né? Tinha nome, mas não era falado igual é hoje. Porque hoje você ainda tem acesso a muita informação e você sabe que existe essa patologia. Na minha época eu não fazia ideia. Então eu demorei por volta de 1 ano e meio para chegar num diagnóstico. Passei tudo quanto é médico, quase perdi o ano da faculdade, porque eu cheguei num ponto que eu tinha dificuldade até de sair de casa. Que dava crise ali, só de você imaginar alguma Exatamente. coisa. Foi pesado para mim, foi uma época pesada. Passei por vários médicos até chegar na famosa indicação psiquiatra. Aí, um choque para uma adolescente ali de 18 anos receber e falar assim, você precisa ir para o psiquiatra. Eu confesso que quando eu escutei essa palavra, eu falei assim, pronto, agora estão falando que eu sou louca. Como diz o Igor Guimarães, tá pichuruco. Exatamente. Tem um tabu aí, né, com essa Tem parte um tabu. de ai. E eu falo por mim, porque eu fiquei assustada quando eu escutei, você precisa ir no psiquiatra, que eu lembro que eu passei no neurologista, que foi a última, porque eu já tinha passado em cardiologista, pneumologista, todos os istas. Cheguei no neuro, o neuro falou assim, não, ela tem que passar no psiquiatra. E aí foi aquele baque. Tipo, nossa. Só que eu tenho que agradecer muito, porque eu tive eu falo que eu ouso dizer que foi um mestre para mim, o meu psiquiatra, foi o meu primeiro psiquiatra. Dr. Jorge, eu nunca vou esquecer dele. Eu nem sei se ele está vivo ainda. Ele já era bem velhinho na época, Dr. Jorge, lá de Pouso Alegre, né? Estava em Minas ainda nessa época. E eu passei por ele que veio com o diagnóstico, né? Me deu o diagnóstico. Só que eu lembro muito que ele estendeu a mão para mim, numa certa consulta. Ele estendeu a mão assim para mim e falou, me dá a sua mão. Eu dei a mão para ele, ele falou assim, vai pro yoga, minha filha. Você está precisando fazer yoga naquela época. Ele falou num tom um cara da medicina, da ciência. Só que frisa isso. Anos atrás. Mais de 20 anos atrás. E isso eu diria que era quase impossível disso acontecer. E eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E eu acho que antigamente também era difícil achar lugares para ter aula. Difícil achar lugar. Não era tão comum, né? Não tem esse boom do yoga que qualquer lugar você vê famoso fazendo, divulgando, internet. Não existia isso, gente. Então, eu lembro que ele falou isso, aquilo entrou no meu subconsciente ali, ficou ali guardadinho por um tempo ou não? Você já foi atrás? Não, ficou guardadinho na minha cabeça. Eu lembro que eu falei assim, que ele tá falando? Tá louco. Né? Tipo, exato, tá louco? É legal que cada um tem um tempo de amadurecimento. E você vai falando isso aí, é legal demais. E isso é muito importante, muito importante, porque eu olhei para aquilo e juro, pensei, esse cara tá ficando doido. Olha o pensamento. E beleza, passou. Fiz o meu tratamento com medicação, com psicólogo, né?
Errei muito, né? Cheguei a largar a medicação sozinha, coisa que, gente, é muito importante frisar que às vezes as pessoas acham que começa uma coisa, tem que largar outra. E eu acho que as coisas elas se complementam, né? Eu acho isso de extrema importância, né? Vou fazer yoga porque o yoga é bom para ansiedade, é bom para... Não, o yoga é bom para te ajudar a complementar todos os tratamentos que você já faz, né? Então, eu fiz os meus tratamentos, conheci uma professora na época que não deu certo, um tempo depois. Não gostei mais, porque eu lembro que foi até numas férias, e a primeira coisa que ela falou para mim, olha, outro ponto importante. Cheguei no estúdio dela, era um estúdio muito característico. Eu estava quase pondo o pé na Índia, cheio de estátua, incenso para todo lado. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Falei, já tomou um susto, onde eu tô? Aonde eu tô? Vou fazer uma pergunta antes. Você tem alguma... Vamos lá, na época, você tinha alguma religião? Eu cresci dentro da Igreja Católica, né? Fui criada na Igreja Católica, mas eu confesso que, quando eu era pequena, eu era uma criança presente na igreja. Depois que eu fui crescendo, eu fui me afastando. Sim, mas a dúvida é justamente porque, assim, às vezes a pessoa tem uma ideia de que aquela bolha que ela vive é a certa, independente do que outra pessoa fale e apresente para ela. Maju sentou na cama. Tá, tem que sair rapidinho, mas daqui a pouco ela volta. Lá, enquanto isso, eu vou dando continuidade aqui com a Rê. Ó o chorinho. Ó o chorinho, ó o chorinho. Vai lá, amor, vai lá. E vai lá. É porque algumas pessoas acabam tendo muito esse lance aí de estranhar. Chega num lugar onde é completamente diferente da atmosfera que ela vivia, né, mano? Pra mim foi estranho no primeiro momento também. Mas assim, o que mais me estranhou no primeiro momento foi, eu lembro, hoje eu entendo essa professora e hoje eu seria muito amiga dela, sabe? Mas na época me espantou muito, porque ela era uma pessoa muito ativista, principalmente no veganismo. E aí ela chegou, eu lembro que ela, a primeira coisa, falou assim, você tem que parar de comer carne. Porque a carne faz o mal. E ela veio com aquele papo e eu fui olhando, eu lembro que eu fui me afastando, falei assim, minha Nossa Senhora, que essa pessoa tá falando? Senhor! E aquilo, naquele momento, eu não estava pronta para ouvir aquilo, imagina. Então foi um susto muito grande, nunca mais voltei. Olha só. Nunca mais voltei. Então, meu primeiro contato foi esse. E depois de um tempo, aí sim eu conheci a professora Thaís, maravilhosa, que em Poços de Caldas, que me apresentou o yoga, que me fez eu me apaixonar, eu me encantar e que, enfim, foi a descoberta ali, né? E aí ali eu comecei a praticar, a flertar com a prática de yoga, porque era uma prática que não era constante. Sabe? Sim. Me fazia bem, mas eu não tinha aquela constância, né? Afastei um tempo por conta da faculdade, formatura, fiz, né? Levei terminei a minha faculdade, e aí quando eu me formei, o yoga entrou na minha vida de novo. Logo que eu fiz o meu curso de Pilates. E aí eu voltei para a prática do yoga justamente, olha que interessante, porque eu voltei a me sentir ansiosa novamente. E aí eu fui buscar lá naquela prática que me fez bem da última vez, né? Falei assim, poxa, eu não quero voltar para a medicação, então eu vou voltar para o yoga, que me ajudou tanto. E ali realmente eu tive os benefícios da prática, porque eu realmente tive constância na prática. Da hora. E ali as transformações começaram a acontecer. E é de forma constante, né, a prática do yoga. Não adianta você fazer uma aula, eu estou ansioso, vou fazer uma aula de yoga para ver se a ansiedade passa. Não vai passar. Não. É questão de tempo e você tem que estar aberto àquilo lá também. Você não pode estar fechado com alguns tabus, porque senão você não vai se entregar por inteiro para aquilo e não vai te proporcionar o que você precisa. Exato. Eu sou muito sincera com os alunos que chegam para mim e falo assim, ó, se você chegar, eu faço essas comparações, se você chegar lá numa academia hoje de musculação, né? Se eu chegar assim, do jeitinho que eu tô, eu vou falar assim, olha, daqui uma semana eu quero participar de um campeonato de halterofilismo, sei lá, daqueles caras ali assim, fortão assim. Daqueles caras fortão. O cara da academia vai olhar pra minha cara, vai olhar eu de cima e vai falar assim, essa menina, da onde esse ser humano veio? Essa menina ficou louca, isso não existe. Né? Se eu chegar no nutricionista e falar assim, olha, eu quero emagrecer 10 quilos, mas é para amanhã. Isso não existe.
Então, não existe essa ideia de que eu vou começar a fazer yoga e eu vou ter todos os benefícios do yoga em uma semana. E esse aí um mês. Então, esse aí é um ponto que acaba pegando, né? Muita gente acaba depois espalhando que o yoga não funciona para isso aí. Não, porque isso aí não funciona. Sim. Eu fiz 2, 3 vezes e não funcionou. Fiz um mês de aula, não deu certo. E aí é onde surge um tabu de que o negócio não funciona, Exato. assim como acredito que tantas outras coisas que você acaba fazendo. Sim. Esse é um motivo. Qual que é o outro motivo que atrapalha muito o pessoal de desenvolver? Eu vou pegar num ponto difícil. Eu já imagino o que você vai falar. Que o yoga ele não é bom no começo. É questão de ser dolorido, a prática. Internamente. Internamente? O que acontece? Porque ele vai mexer com aquilo que você às vezes está pondo debaixo do tapete. O yoga é uma prática de autoconhecimento, entende? Então, eu falo que o físico nem é o que afasta mais as pessoas. O yoga é uma prática que vai trabalhar o autoconhecimento e enquanto você começa a trabalhar o autoconhecimento, você vai precisar olhar para as coisas que às vezes você não estava olhando ou preferindo não olhar. Sabe? Aquela coisa que a gente vai empurrando para debaixo do tapete, falar, isso aqui está quietinho aqui. Na prática de yoga, você vai ter que olhar para muita coisa. Você tem que mexer naquela ferida. Exato. Então, eu sempre falo, primeiro vai doer, para depois ficar gostoso. Então, às vezes, muitas vezes, quando essa prática começa a dar esses cutucão, a galera fala assim, opa, minha zona de conforto é mais gostosa. Até a própria busca, de repente, numa ajuda terapêutica, enfim, alguma coisa, tocou naquela ferida, a pessoa já espana, né? Não vou, sabe? Sim. O lance religioso atrapalha muito? Muito. Galera hoje em dia, um pouco menos, mas existe ainda muito preconceito e existe muito ainda aquela dúvida. Yoga é religião? O pessoal confunde muito. Então, a gente precisa entender primeiro que na Índia, quando a gente pensa, a gente tem que entender que o yoga veio da Índia. O berço do yoga é a Índia. E na Índia não existe separação. A pessoa lá vai num templo fazer as suas orações e ela vai praticar yoga lá dentro. Não existe separação lá. Entendi. Mas quando o yoga chegou no Ocidente, o yoga aqui não é religioso. Não tem conexão com a religião. Sim. Só que na Índia não tem separação. A gente, enquanto professor de yoga, a gente traz, às vezes, né, as imagens. Vamos colocar aí as imagens para decorar o nosso espaço. A gente tem Ganesha ali no canto. Exatamente. Né? Até como uma forma de honrar as origens da prática, né? O berço da prática. Mas o yoga ele não é religioso. A gente não fala sobre religião na aula. A galera tem muito medo, né? Mas de a praticar. Galera tem ainda esse preconceito, né? Às vezes quer fazer, não faz porque... Exatamente. Eu falo muito do lance do controle através do medo. Porque se você... Vamos lá, o cara que ele segue, por exemplo, a Bíblia, ele vai defender tudo aquilo que ele acredita usando a Bíblia. Sim. O cara que pratica yoga, hinduísmo, budismo, enfim, qualquer coisa, o cara que ele é mais fechado, ele vai defender... Cara, eu acho que a grande sacada do negócio é você se identificar, respeitar, extrair aquilo que faz bem. Exato. Pô, não gostou? Liberta, cara. Você não precisa ficar preso a isso. Exato. Não é porque você vai praticar yoga, vai ter uma imagem, vai queimar um incenso, alguma coisa, que isso vai te condenar ao fogo do inferno. Acho que condena ao fogo do inferno são outras coisas que a gente sabe. Atitudes. Cara, é uma coisa tão simples, mas a galera acaba se esquecendo. Mas enfim, o lance religioso, então, para ficar bem claro pra galera, yoga não é uma prática religião, do demo, não é nada do Satanás. Vocês não vão, pode ir lá, que ninguém vai falar de religião com vocês, né? Vocês vão ver as imagenzinhas lá, né, enfeitando, vai ter incensinho para deixar aquele cheirinho gostoso na sala, mas não é religião, você pode ter a sua crença, qualquer que seja a sua crença, ela é respeitada dentro de um estúdio de yoga. Maravilhoso. Isso é importantíssimo das pessoas entenderem. Que bom. Né? O yoga está ali para unir todo mundo, né? Tanto que a gente não usa nomes, né? Não usa? Não, a gente usa quando a gente quer se referir a algo que a pessoa acredita, a gente sempre utiliza na prática, se conecta com a força criadora que você acredita.
né? Com a força maior aí que te rege, que te ilumina, né? Aquilo que você acredita como algo que faça um link com o teu espiritual. Então, conecta com aquilo. Aquilo não tem nome. Pode crer. Entende? Você falou do lance do incenso. Eu não me lembro se foi você que Fui falou do incenso, né? Foi. Conta aí, a prática, por exemplo, da gente acender. Se hoje eu pegasse um incenso qualquer, acendesse aqui pra gente ficar, cheirinho bom, ó. Isso aí... Estamos nós tudo lascado depois. Isso pode lascar o peão a longo prazo. Pode, sim. O que acontece? A fumaça do incenso, ela é tóxica. Na realidade, toda queima, né, que produz uma fumaça, ela produz uma fumaça tóxica, né? E não existe aquele negocinho o meu incenso é natural, né? Eu tô queimando a madeirinha, né? Hoje em dia o Palo Santo... né? Nossa, se você ficar ali inalando aquela Tem fumaça... gente que acende e ainda fica com o narizinho em cima. Ali, né? Se você ficar ali inalando aquela fumaça... não vai dar bom, né? Não vai dar ruim ali naquele momento, sim, porque agora a longo prazo... As coisas acontecem a longo prazo. Exatamente. Sempre longo prazo, rapaziada, sempre. Sempre, sempre. Então, assim, a constância daquele negócio ali, aquela fumacinha você inalando, já houve não é casos legal. De pessoas se lascarem com isso? Sim, sim. No último curso que eu fiz, né, eu lembro que o professor, ele contou pra gente o caso de um professor que estava passando por uma doença grave pulmonar devido ao uso acentuado de incenso, né? E eu lembro que o médico virou e falou assim, mas você fumou por quanto tempo? Ele falou, não, mas eu nunca fumei. Aí ele pegou e falou assim, mas você trabalhava com alguma coisa, tipo essas fábricas com fumaça? Ele falou assim, não, eu sou professor de yoga. Tá explicado. O cara já sacou na hora. Na hora, o médico falou assim, então é o incenso. Seu teu pulmão tá aí todo estragado por conta do incenso. E aí eu lembro que ele levou, né, esse exemplo para falar pra gente. Então o incenso, ele é maravilhoso, ele pode ser usado desde que ele não seja usado ali enquanto você tá ali respirando. Acende antes, acende depois. Isso, eu ia perguntar para não você durante. Qual que é a forma correta de se usar o incenso. Acende um pouquinho antes, perfuma o ambiente. Porque o problema não é o cheiro, o problema é a fumaça que fica ali. Né? Exatamente. A fumaça que é tóxica. Ele ficar ali subindo aquela fumacinha e você inalando a fumaça. Pode crer. E teve uma parada que me surpreendeu também nessa época de Covid. Minha mãe pegou, enfim, acho que você chegou a acompanhar. Sim. E ela viu um caso de uma senhora que também estava com o pulmão ferrado. Aí fumou, não fumou, foi ver, ela cozinhava no fogão a lenha. Aí, tá vendo? A fumaça do fogão a lenha comprometeu o pulmão dela, tadinha. Exatamente. Então é tudo se tomar cuidado, né? Às vezes dá a impressão de ser inocente o negócio, mas não é, né? É pequenininho, é fininho o incensinho, mas se você inalar aquela fumaça todos os dias, várias vezes por dia, porque a gente tem que pensar que às vezes um aluno que vai chegar ali na aula, vai ficar uma horinha ali, vai embora, e uma vez na semana, aquilo não vai fazer mal. Mas o professor que está ali o dia inteiro, um incensinho por aula, não vai dar bom. Perigosíssimo, né? Exatamente, exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem outras alternativas, né? Se você não puder acender ali antes da aula ou depois, põe os óleos essenciais, né? Óleos essenciais? Tem aqueles que difusores. Fica uma chama embaixo que ele solta o aroma, pode crer. Você põe a aguinha, né? Pinga o olhinho essencial e tem ali... Eu gosto de usar as próprias sinergias, né? Os sprays ambientais. Hoje em dia a gente vai e borrifa os sprayzinhos. Eu adoro, sou uma fã também de óleo. Não entendo tanto, mas adoro óleo essencial. Acho fantástico. Da hora demais. Você falou que é uma prática indígena, hinduísta, perdão. Hinduísta da Índia, né? A galera lá, eles fazem também isso aí e eles têm uma outra filosofia de vida. Eu lembro que quando a gente estava conversando a primeira vez, quando eu estava fazendo a tatu, você falou que é completamente diferente da visão daqui do Ocidente. Nossa, eles prezam por outras coisas. Você chegou a visitar a Índia ou não? Eu ainda não fui para a Índia, é um sonho. Muito bom. Exatamente, ainda não. É um sonho meu, né, ir para lá. Mas pelo que você conhece, pelo que você já estudou e viu, como é que funciona? É diferente, né? Eu falo que tem uma coisa que eu escutei de vários professores que foram para lá e eu queria muito ir para lá. Eu acho que até que foi sobre isso que a gente conversou, que a minha vontade de estar lá era levar esse tapa na cara, sabe? Porque né? O que eu mais escutei das pessoas é que assim, lá é um país muito pobre, né? Tem muita pobreza, saneamento lá não é bem precário. Não é precário, mas você chega lá nos lugares às vezes mais humilde, mais pobre, as pessoas
te recebem sorrindo. As pessoas estão felizes, elas não estão tristes. Porque lá, para eles, não é o ter, né? É o ser, né? Eu já vi muita gente falando sobre a religião daqui do Ocidente, né? Não, porque a gente tem que pregar humildade e tal, mas eu já vi durante cultos, enfim, sempre o lance da prosperidade. E lá é completamente diferente, né? Nossa, o autoconhecimento. O autoconhecimento, para eles, eu acho que é fantástico. E a fé deles também, né? Tipo assim, é uma coisa... Eu acho que às vezes passa um pouco do ponto. A Índia tem algumas contradições. Não, tudo tem uma contradição. É por isso que eu falo. É legal você tem extrair as coisas que são legais. É bom, Pô, isso eu não gosto de fazer. Desde que você não faça mal para uma pessoa, que você... Cara, faz o que te fizer bem, cara. Não precisa ficar na noia de seguir ferro e fogo e tal. Eles têm os extremismos deles lá, né? Um país machista pra caramba. Enfim, tem os extremismos religiosos também, né? Mas eu acho que é um povo que busca olhar mais para dentro do que para fora. Isso é uma coisa que me inspira, sabe? Eu queria ir lá... Vivenciar isso, sentir isso ali, né? Porque eu escutei vários relatos das pessoas chegarem naqueles lugares, assim, difíceis e as pessoas te receberem sorrindo, dizendo, não, eu tô feliz aqui... Né? Eu tô vivo feliz. Bem, eu tô feliz, bem. Não preciso sair daqui. Exato, né? Sabe? E não é da boca para fora, por realmente estar feliz, né? Exato, a gente precisa aprender, sabe? Essa felicidade genuína quando a gente encontra aqui dentro de nós, né? Não é o que eu tenho, né? Onde eu tô, né? É o que eu sou aqui, né? Isso para mim é fantástico. Sentir na pele ali, né? Hoje, como é que pra galera que quiser te buscar ali para fazer umas aulas, como é que funciona? Então, o meu estúdio, ele tá num lugar de super fácil acesso aqui. Né? Todo mundo dá o ponto de referência, todo mundo acha que é em frente ao bar do João Manara, né? Propaganda gratuita pro Manara. Ó, o Manara aí. Tô em frente ao bar do João Manara ali, todo mundo conhece na rua Santa Cruz ali, bem em frente, gente. Tem meu estúdio ali, tem eu ali. Cara. Pode me contatar ali, né? Se bem que, gente, entre em contato no Instagram para pegar meu telefone. É mais fácil, né? WhatsApp, por quê? Não, às vezes, quando não tá tendo aula, não tem secretária, né? Tá fechado. Legal, bom falar. Então, dá uma chamadinha lá no Instagram ou no WhatsApp, pegar meu número, que é mais fácil, né? Vamos lá, então vamos para a yoga. Foi o seu... É yoga ou yoga? Ótima pergunta, né? Tem essa rixa dentro do pessoal do yoga, né? Que yoga... Seguinte, se você for na Índia, a pronúncia na Índia, né? Tem uma outra linguagem lá, uma outra fonética. Lá é falado yoga fechado. Yoga. Né? Agora nós estamos no Brasil, né, gente? A gente coloca... Yoga. A gente coloca Doritos na comida japonesa. Pelo amor de Deus, né? Eu não tenho... Tem professor que fala... Não, é yoga. Eu não tenho essa. É verdade. É yoga. Antes de passar para o próximo ponto, a Thaís tinha falado que existem 2 tipos de yoga, é isso? Existem vários? 1 milhão de tipos de yoga hoje em dia. O que diferencia um do outro? A gente tem hoje em dia as práticas de yoga mais tradicionais, que tem o seu berço na Índia. Então, a gente tem que pensar que o yoga é uma filosofia que nasceu lá, né? Que foi tirada das escrituras... Foram tiradas das escrituras e lá houve, né, algumas separações em linhas, né, mestres diferentes, e depois que caiu no Ocidente, aí cresceu desordenadamente o número de yogas que a gente encontra hoje. Tá? Mas a gente tem os yogas mais tradicionais, né? Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, Iyengar Yoga... Enfim, Bikram, né, que são yogas que vieram lá com berço na Índia, e tem os yogas do Ocidente, igual, por exemplo, hoje em dia você encontra o Power Yoga, o Hot Yoga, que são yogas que já nasceram aqui no Ocidente, né, o Flow mesmo, que é do Ocidente, enfim, tem bastante, eu estou falando aqui bem superficialmente. O que vai diferenciar não é a filosofia, é a maneira como a prática é conduzida. Então, você vai ter yogas, práticas físicas um pouco mais intensa, um pouco mais leve. Às vezes, igual tipo a restaurativa, né? O yoga restaurativa, que é uma prática só de relaxamento, não tem exercício físico.
Então... Não que uma é certa e a outra é errada, que cada um vai proporcionar um rolê diferente, né? Rolê diferente. Tem gente que fala assim, invenção de moda, não sei o quê. Eu sou uma professora bem light, sabe? Eu fujo um pouco desse padrão aqui, sabe? Legal. Eu acho que as divisões são importantes porque as pessoas não são iguais. Sim, bacana. Então, as formas diferentes de aplicar a prática faz com que você atenda melhor pessoas diferentes. Né? Tem pessoas diferentes situações também. Diferentes situações. Tem pessoas que não vão conseguir fazer uma prática intensa e é muito ousadia da nossa parte querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Né? Não cabe todo mundo dentro de uma caixinha só. Então, as linhas diferentes fazem pessoas diferentes amarem a prática. Legal. Porque às vezes vai fazer uma... Ai, nossa, essa não deu para mim. Então, experimenta outra, para ver se essa você se encaixa melhor. E eu tenho certeza que tem um yoga aí para todo mundo. Legal. A sua prática tem muitas posições diferentes, né? A minha prática é bem fluida. Eu trabalho com vinyasa, né? Uma prática de yoga com bastante movimento, né? Ela é bem movimentada, movimentos bem fluidos. E para algumas pessoas considerada um pouco intensa, fisicamente falando. Que não é fácil, né, cara? É quase que uma ginástica que você tem que fazer muita força com o abdômen, alguma coisa assim ou não? Não vou mentir, vou falar... Tem bastante força, né? Que tem que fazer. Não vou mentir, não vou falar que não tem força, mas assim, dá para ser construído. Né? A gente, às vezes, a pessoa não vai fazer as paradas complexas na primeira aula, né? Toda uma construção. É uma construção. Então, assim, a gente constrói a prática, né? Então, as pessoas não precisam ter medo de achar que vou chegar lá, não vou dar conta. Vou passar vergonha, não vou conseguir fazer a posiçãozinha lá que tá todo mundo fazendo. Não, até é bom a gente quebrar alguns mitos aqui. Não sou flexível, não vou fazer prática de yoga. Mito. Você vai fazer prática de yoga, sendo ou não flexível. Yoga é só para mulher? Não, pelo amor de Deus. Gente, aliás, Brito, eu tô vivendo um momento muito feliz do meu profissional, que o meu estúdio tá cheio de meninos praticando. Rapaziada, fazer yoga, autoconhecimento, ajuda demais. Meus alunos, muito bacana. Quando eu comecei, era 100% mulheres dentro do estúdio. Parecia um homem, fazia, acho que ele se sentia até meio, falava, poxa, tem muita mulher aqui. De agora, tem grupo meu com 3 homens fazendo aula no mesmo grupo, gente, no mesmo horário, 3 homens num grupo. Tem um deles lá que a Thaís falou que estudou comigo, Renanzinho. O Renan. Aliás, Renan, um abraço pra você, Renan. É isso aí. Então, o Renan tá no grupo da Tá mesmo. Tá, né? A Thaís levanta acho que 5h30 da manhã, cara. Cedo, hein? 6 horas da manhã, segunda-feira. Tem o grupo dos corajosos, o pessoal fala. Eu fico cuidando da Maju, ela vai, cara, ela volta super feliz. Puta, isso é excelente, cara. É muito Ver bom. que ela encontrou uma prática pra fazer que é prazerosa pra ela e traz benefício, é animal, cara. É muito bom, né? E é isso, é parte do momento de você começar, né? De você vencer essas barreiras aí, de não sou flexível, não quais tenho outras força. barreiras a gente tem? Não sou forte, né? Interessante, vamos colocar 2 visões aqui, que uma visão de antigamente era assim, eu não faço yoga porque yoga é muito parado, eu sou muito agitada. Alguém já deve ter escutado isso em alguma vez, né? A yoga é muito parado. É muito paz e amor o negócio. Nossa, eu vou ficar lá, nossa, não é pra mim não, eu sou muito agitado. Essa era a primeira visão e eu falo que uma visão mais antiga, né? Gente, yoga não é só isso, não é só parado, não é só ficar ali sentadinho. Agora, interessante que nós temos uma visão moderna, que o pessoal fala assim, nossa, eu não consigo fazer aqueles contorcionismos que a turma faz, não, né? Eu não tenho força para fazer aquilo. Olha, nós fomos de um extremo para o outro. Então, o yoga não é só parado e não é só contorcionismo. Né? Existe uma construção, né? E uma filosofia toda por trás daquilo que a gente só vê, né? E por que tem o tal do contorcionismo, que as pessoas fazem todas aquelas posições? É simplesmente por fazer, ou o que tem por trás disso aí? Qual que é o real motivo? Na realidade, tem posições que a gente nem precisa fazer, né? Vamos deixar claro aqui, né? Algumas posições que, igual alguns praticantes fazem de colocar o pé atrás da cabeça,
Ninguém precisa fazer isso para estar fazendo yoga, tá? Isso é uma coisa muito importante de fazer. Mas se a pessoa quiser, ela pode. O yoga tá aí para mostrar que ela pode fazer, né? Mas ela não precisa fazer. Então, assim, cada asana, né, que as posições físicas, né, dentro do yoga são chamadas de asanas, assento, né, o assento da nossa mente, né, sobre ali o nosso corpo. Isso é muito importante, né? Não é só uma posição física, né? É uma posição que está trabalhando algo interno, está te levando para buscar alguma coisa dentro, sabe? Te fazendo percorrer. Imagina que toda a história da sua vida ela foi psicografada aí no seu corpo. Tá tudo aí. O asana, a posição física, é para você percorrer esse mapinha aí, para você ir encontrando aquilo que você precisa. Então, durante a prática, a pessoa basicamente faz uma meditação. Ela faz Sim, um é uma autoconhecimento meditação ali durante em o movimento. Dos movimentos. Uma meditação em movimento. E tem um momento que vocês sentam e fazem realmente somente a meditação? Sim, sim. Tem muita gente que tem dificuldade para silenciar a mente? Tem, bastante. Eu acho que todo mundo, né? Aí tem outro mito também, né? Que fala assim, não consigo meditar porque eu não paro de pensar. Aí eu brinco com a turma lá no estúdio, falo assim, graças a Deus que você não para de pensar, né? Porque a partir do momento que você parar de pensar, Deus... Coisa errada aí. Talvez você já não esteja mais aqui para contar essa história, né? Então, meditação não é a ausência do pensamento, é você conseguir não dar atenção aos seus pensamentos ao ponto de que é como se eles não estivessem acontecendo. Então, a ideia é você estar ali pensando, os pensamentos vão passando, você vai se tornando o quê? Observador. Então, você observa os pensamentos, né? Então, como se eles fossem umas nuvenzinhas, né? Umas caixinhas passando assim na sua frente. Ah, esse pensamento, passou. Ah, esse pensamento. Você vai focando tanto a sua presença, a sua atenção na tua respiração, né, em alguns exercícios que a gente vai fazendo respiratório, que dali um momento não é que essas caixinhas não estão passando, você não está dando atenção a elas, então é como se elas não estivessem acontecendo. Mas não existe essa ideia do... Isso frustra, afasta as pessoas da prática. De achar que ela tem que parar de pensar. A pessoa não precisa parar de pensar. Porque a partir do momento que ela está meditando, as coisas vão chegando e ela não pode confundir os ensinamentos, o autoconhecimento dela com pensamentos mais aleatórios, né? Sim. Acaba tendo que ter um pensamento, alguma coisa vai vir para ela. Vai vir para ela, mas ela escolhe que ela não quer dar atenção para aquilo, né? Tipo, eu tô lá em silêncio, um exemplo. Vou trazer um exemplo aí do pessoal, dona de casa, né? Eu tô lá, sentei para meditar. Aí vem aquele pensamento assim, nossa, será que eu desliguei a máquina de lavar? O que não pode acontecer? Aí passou esse pensamento, será que eu desliguei a máquina de passar? A ideia da meditação é essa, o pensamento passou e foi. Você não pode pegar. Putz, é verdade. Será que eu desliguei a máquina? Nossa, eu tinha deixado o sabão lá em cima. Peraí, deixa eu parar rapidinho. Aí você já conversa com o pensamento, você dá ideia para ele, aí aquele pensamento vai crescendo. Tem uma pessoa que eu conheço que ela fala muito assim, começou na hora da meditação, vê isso aí? Receba o pensamento, agradeça e libera ele. Larga ele embora. Larga ele embora que você vai se encontrando ali, você vai achar o ponto certo da meditação. Sim, porque você vai observando, veio, ok. Veio mais um? Ok. E aí você vai trazendo a atenção sempre para a tua respiração. Eu sempre falo que a respiração é a chave de muita coisa, né? Nossa, é a chave. Você consegue controlar no momento de ansiedade. Tudo, por exemplo, falando em público. Eu pratico o lance da meditação não com a frequência que eu gostaria, mas pratico. Mas, de repente, isso aí para uma pessoa que é muito ansiosa e vai participar de um negócio desse que é ao vivo, é interessante que ela aprenda a controlar a respiração dela no momento certo para que ela não se afobe. Eu falo que a respiração, Brito, se aprender a respirar, é o segredo de uma vida feliz, assim. Eu acho que a respiração é realmente o segredo, sabe? É o canal. Inclusive, quando eu comecei a praticar lá atrás, foi a meditação, foi a respiração que me ensinou a sair das crises minhas de ansiedade. Ajudou demais. Nossa, porque é aquele negócio de você saber identificar o padrão da sua respiração alterando para você identificar que você está começando a entrar numa crise de ansiedade. E através dessa identificação você contornar. Porque o teu padrão respiratório muda.
começa a mudar, né? Sim. Eu já tive já isso aí, meu Deus. Qual que é a do respiração céu. da ansiedade? Aquela respiração que fica superficial, né? Em cima, no peito, né? Não tá entrando o ar, você tem dificuldade de pôr ar, né? Parece que você puxa o ar, não vem, e aquela respiração. Quando você tá ali respirando numa boa e você começa a notar que esse padrão respiratório seu está ficando mais superficial, mais apical, mais em cima, é hora de você mudar essa respiração. Se você está presente, se você está consciente, consegue observar essa mudança, ali você pode fazer um exercício para fazer essa respiração se tornar o quê de novo? Profunda. E aí, se você respira profundo, se você joga o ar lá para o abdômen, a sua mente entende que você está tranquilo. E aí não tem ansiedade. Olha que da hora, cara. Isso é fisiológico. Se você começar, todo mundo pode fazer um teste. Por querer, seu corpo já começa a falar assim, opa... Entra em outra vibração. Exatamente, opa, essa menina está em alguma situação de risco, vamos pôr aqui tudo em alerta. O seu corpo começa a ficar todo em alerta. Tenso. Tenso, exatamente. Tipo, luta ou fuga ali, né? Só precisa correr, precisa fugir. Traz pro instinto mais primitivo, né? Exatamente. Agora, se você começa a fazer aquela respiração bem profunda, que é devagarzinha, que é calminha, o seu organismo fala, pô, ela tá tranquilona. Da hora. Ela não preciso acelerar nada, não preciso acelerar batimento, não preciso acelerar nada. Eu passei por um processo de ansiedade muito, muito doido, foi acho que uns 3, 4 anos atrás, eu não lembro. Foi pouco antes de eu casar. E foi um acúmulo de coisas que estavam acontecendo dentro da família, trabalhando. Acho que tem que ligar aí, deve ter desligado alguma coisa, cara. Tá apitando aí. Tá, beleza? E um dia eu tava comendo aqui no restaurante japonês, tava eu e alguns amigos, e do nada me veio aquele negócio, puta, cara, ansiedade e tal. Falei, bicho, o que tá acontecendo? Eu lembro que tava chegando comida, eu sou bom de garfo, os caras, come aí e tal. Eu, não, já que eu vou. E eu tentava de todo jeito, o incômodo que tava dando. E eu a gente fica sem lugar, né? Aí, cara, acho que deve estar desligado ele, cara. Acho que se você ligar aqui atrás, alguma coisa caiu, não sei. Bom, mas vamos lá, vamos dar continuidade. Deixa a pitinha aí do negócio. Eu sei que daqui a pouco eu acordei, eu estava deitado no chão do restaurante com todo mundo me olhando assim, ó. Eu tinha tido uma crise de ansiedade e não sabia. Olha pra ver. Aí eu comecei a buscar ajuda, foi quando eu conheci o xamanismo, Thaís já falou sobre isso aí pra você. Sim. E foi através da prática da respiração que aquilo ali acabou me ajudando. Porque respiração se não fosse tudo. isso, eu estava lascado. Eu estava realmente... E aí eu aprendi, já chegou a vez de eu estar tatuando aqui, isso aí lá atrás, né? Quando aconteceu isso, de começar a me dar isso aí, eu falar para a pessoa, já que eu volto, eu preciso pegar um negócio ali dentro. Entrava ali aquele negócio, aí eu tendo que controlar, respirar. Foi aí que eu aprendi a controlar e tomar as rédeas da situação. Sim, exatamente. Para mim foi a mesma coisa. Quando eu entendi que através da presença, primeira coisa, a presença de reconhecer, opa, meu padrão respiratório está mudando, né? O estar presente é muito importante por conta disso. O yoga ensina muito sobre presença, né? Porque a maioria das pessoas vive no automático. Nossa, muito no automático. Muito? Muito. Muito. Eu já tive uma aluna uma vez que chegou para mim e falou assim, Renata, não sei como que eu cheguei aqui no estúdio hoje. E ela veio do Iguaçu. Falei, meu Deus, ela veio na pista e ela não sabe como que ela chegou aqui. Eu quase tive um treco. Perigosíssimo. Então, a maioria das pessoas está vivendo no automático, não está vivendo com presença, né? E aí veio a ansiedade, né? Eu vi um negócio esses dias que também acaba complementando o assunto, né? O cara perguntou numa palestra lá, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Exatamente. Eu acho que o lance do sobreviver é justamente você colocar tudo no automático. Sim. Trabalhar, fazer as coisas de casa. A hora que você vê, o seu padrão está sempre do mesmo jeito. Sim. E é um padrão, tudo bem, a gente vive de padrão, mas não é um padrão que está te trazendo benefício. Não é saudável, não tem uma né? coisa saudável ali no meio que tá no seu padrão tem uma coisa bacana. No geral, é só coisa que vai te ferrar. Sim. É dormir tarde, é muito celular. Sim, Tá ligado? sim. O lance da comparação, você não tá vivendo hoje, você tá se comparando com o outro. Sim. Eu preciso
ter o carro, a busca a casa. eterna pela perfeição. Eu preciso ter um podcast de sucesso igual os caras. Cara, faz o seu. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. Para com essa noia, né? E isso acaba colocando a galera num estado de ansiedade, sofrimento angústia, absurdo, sofrimento, né, Exatamente. As pessoas precisam primeiro ter essa consciência, né, de sair do piloto automático, de buscar técnicas que trazem mais presença, mais consciência, né? Eu falo que quem nunca chegou em casa, deixou a chave num lugar, depois fala assim, onde que eu pus aquela chave? Porra, a Thaís me xinga todo dia com isso aí. Cadê a presença, Brito? Eu fico, onde que eu pus a chave? Aí tem os lugares que eu acho documento? que eu coloquei. Exato. Eu já saio buscando naqueles lugarzinhos ali. Mas você sabe por que você não sabe onde que tá? Porque a hora que você pôs a chave, você não estava presente ali. A sua mente provavelmente estava pensando em outra coisa. É bem provável, viu? Exatamente, mas isso acontece com todo mundo. Isso é só um exemplo para mostrar o quanto a gente faz as coisas no automático, sem estar presente naquilo que está fazendo, né? Por isso que é importante, eu falo, que ao longo do nosso dia, da nossa semana, o interessante seria todo dia a gente ter uma prática para trazer presença, né? Atenção plena naquilo que a gente está fazendo, né? Consciência, porque a partir do momento que você tem consciência, principalmente no seu corpo, nas sensações que o seu corpo te traz, na sua respiração, eu acho que as coisas começam a mudar, sabe? Dá uma guinada para melhor. Tem algum período que você julga interessante fazer a yoga? A prática da meditação para que você comece a prestar mais atenção na sua respiração, concentrar em você, enfim, trazer esses benefícios. De manhã, tarde, à noite, ou a pessoa pode fazer qualquer horário do dia. Tem um tempo que a pessoa precisa necessariamente? Não, só conta como meditação. Sim. 1 hora para frente. Não. Primeira coisa, o melhor momento é o momento que a pessoa consegue. Legal. Isso é de extrema importância a pessoa... mas não tem que pôr na caixinha. Qual que é o seu momento? Qual o momento que você consegue, né? É muito rígido a gente falar, você tem que fazer de manhã, você tem que fazer... Não, às vezes a pessoa não tem condição de fazer aquele horário. Então, qual é o melhor momento que você consegue tirar esse tempo para você? E eu sempre falo assim, qual é o tempo que você tem hoje? 1 minuto? Show. Faz com presença esse 1 minuto. Amanhã você tem 2? Faz com presença esses 2. Amanhã eu tenho 5. Nossa, vamos fazer 5. Cada vez para um caminho melhor de autoconhecimento. É melhor um do que nenhum. É melhor, entende? Entendi. Aquele negócio. Não tem que ter, eu tenho que ficar. E é muito pretencioso você achar que você vai falar para a pessoa, senta aí, primeira vez que está começando a meditar, senta 1 hora e medita. Não tem como, né? Não vai dar conta, né? Então, é o que você consegue fazer hoje. Busca as meditações guiadas, né? Que são aquelas que a gente acha aí no YouTube, acha hoje nas plataformas de música. Spotify. Tem vários, né? Enfim, qualquer um. Você tem que ficar ligeiro para não colocar lá a meditação, a pessoa tá lá, daqui a pouco vê um comercial. Comercial. Propaganda, né? A pessoa acomoda o coração. Verdade, hoje em dia tá foda, né? Tá tenso o negócio. Tá foda. Enfim, gente. Mas, legal essa visão aí de colocar a pessoa para meditar no tempo, porque assim, é uma construção. É a mesma coisa, a pessoa que não tem aquela flexibilidade toda, ela vai adquirindo ao longo do tempo, ela vai melhorando cada vez mais. Depois ela vai buscando. Eu, particularmente, eu gosto de levantar de manhã e fazer minhas práticas que me conectam, porque eu acho que aquilo me traz um dia mais presente, mais conectado. Então, por exemplo, eu, Renata, gosto de acordar e ter o meu ritualzinho de manhã antes de eu ir pro meu dia, porque eu acho que eu entro no meu dia mais presente, mais da hora, né? mais, sabe, mais já trabalhada na minha energia ali, pronta mesmo, sabe? Me preparando para aquele dia. Mas tem dia que eu não consigo. E aí, por isso que eu não consegui, foi ruim? Não, eu vou fazer o horário que dá. Você falou agora sobre o lance de energia. Muita gente acaba confundindo o lance de energia como alguma coisa fora da religião dela. O que para mim, que já fui meio que bitoladão em várias religiões aí, não faz sentido nenhum, cara. Para mim hoje em dia sim, tudo é uma energia. Tudo é uma energia boa, gente. Uma energia ruim, uma coisa que acontece com uma pessoa que vai acabar refletindo se você estiver por perto, se você entrar naquela onda.
A pessoa tá discutindo, tá querendo brigar e tal, pô, não entra na energia de briga dela, na energia do mal dela ali. Cara, seja um cara de paz, que eu acho que o outro lado vai começar a entrar na sua. Não deixa da energia ruim te pegar, né? Passa essa energia boa que você evita uma briga aí, você evita umas coisas bem cabulosas, né? Nossa, sim. É uma coisa que eu aprendi a duras penas, vamos dizer assim, né? Essa questão da energia que você está emanando, né, para o universo, aquilo que você está colhendo, né? Toma cuidado com os teus pensamentos, toma cuidado com as tuas palavras, toma cuidado com aquilo que você joga, né, para o mundo, porque tudo isso é energia. A oração, a reza que você faz é energia. Se acredita ou não, é energia, cara. Energia, exatamente. Então, assim, nós somos energia, tudo é energia. Então as pessoas precisam entender isso, né? Independente de crença, de religião, é exato o que você falou, foi muito legal, né? A oração que a pessoa faz é uma energia que ela está emanando, né? Então, com certeza. Falar, eu não acredito nisso. Pô, teu celular recebe sinal através de uma energia que é mandada, essas ondas chegam, cara. Acontece uma explosão lá no sol, aquilo lá vem chegando e acaba atingindo a nossa rede de energia, a transmissão de dados aí acaba sendo afetada. E quando você deseja o bem ou o mal, acaba acontecendo isso também, né, cara? Por isso que é interessante a gente tomar vigiar cuidado. Vigiar os pensamentos, as palavras, as ações. As ações são muito né? Tudo é plantio. Lembrar disso, né? Que aqui a gente está plantando, né? Porque a gente... Não tem jeito da gente plantar morango e colher alface. Né? Ou vice-versa. E hoje em dia o trem tá doido. Principalmente, vamos trazer aí à tona o lance das eleições, né, cara? A galera tá no... Nossa, olha, tá pesada a coisa, né? Meditem que vocês vão acalmar aí, porque... Respira e não pira. Inspira e não pira. É bem isso. Cara, vamos encerrar essa primeira parte. Vamos falar depois do yoga. O que você acabou encontrando para você fazer que foi legal, assim? Pô, vou estudar essa área aqui e vou seguir caminho nisso aqui. Nossa, o yoga, ele me abriu um universo diferente, Brito, assim, do que eu sempre fui, na realidade eu sempre fui, vamos colocar lá na minha adolescência, eu sempre fui meio riponga, sabe? A que tinha mais uma visão mais mística das coisas, né? Então eu sempre tive, mesmo que sem às vezes entender muito, sem perceber, eu tinha já esse pezinho aí nas práticas mais místicas, vamos dizer assim. Só que quando eu entrei no universo do yoga, o yoga me apresentou um universo diferente, sabe? Me abriu o olhar para muitas coisas, inclusive para essas questões de energia, né? E quando você começa a entender que tudo é energia, você começa a ver coisas que trazem para você benefícios para esse buscar uma energia melhor, né? Os cristais, eles entraram muito por aí, né? Quando você começa a entender que você pode cuidar da energia do seu local, da sua energia, como equilibrar a sua energia. E aí eu fui conhecendo os cristais, fui me interessando. E aí a cristaloterapia veio nesse sentido, né? Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre energia, eu comecei a me interessar pelos cristais. Sim. E é fantástico. Cristalzinho é massa, né, cara? Eu sempre gostei muito, cara. Sempre gostei muito, mas não pelo motivo correto. Aí depois a gente começou a entender um pouquinho. Pô, hoje em dia tem gente que vê falar, ó, os loucão lá, mas, pô, energiza os cristais com o sol. Banho de chuva, uma lua bonita ali, você colocar os seus cristais. O que acontece de fato? Realmente há uma energização disso aí? Primeiro que assim, por exemplo, se você tem um cristal de ambiente, vamos colocar assim, tem um cristal, né, que trabalha a proteção do meu ambiente aqui, né? Então ele tá ali responsável por quê? Absorver a energia mais pesada, né? Então, é um cristal de proteção. Ele vai ficar sobrecarregado uma hora. Então, o que você precisa fazer? Fazer a limpeza dele. Você precisa renovar aquela energia. Então, você vai colocar ele ali debaixo de uma torneira de água corrente, levar ele para tomar um banho de cachoeira. Tem gente que leva para cachoeira, Exato, eu levo. Quando eu vou, eu levo. Os cristal tá viajando tudo com a gente. Tá viajando tudo junto. E aí, quando você coloca ali no banho de lua, né, no banho de sol, você tá limpando e fazendo esse trabalho de reenergizar esse cristal, né, para você. Tem um cristalzinho que dizem que ele explode quando ele tá com uma energia ruim, é isso mesmo? Gente, Rosângela Tarossi tá por aí. A Rosângela Tarossi é a
uma querida, né, minha parceira aí nos japamalas. Ai, eu tenho cada história, Brito. Conta uma pra dos gente meus japamalas explodir. Literalmente. É só quando acontece. Eu lembrei da Rô porque tem... foi uma pulseira que ela fez pra mim de proteção, né? Estilo essas aqui. E tinha uma pedra de proteção penduradinha. Era dessas penduradinhas, não era só assim, não. Uhum. E foi um dia que eu fiz alguns atendimentos de restaurativa, depois, até a prática que a Tá queria falar um pouquinho, né? Já que ela tá de volta, já que a ela Maju tá de volta, libera ela. a gente fala um pouquinho sobre a restaurativa. Eu, enfim, fiz alguns atendimentos no dia que mexem com um pouco da energia, contato com muitas pessoas. E fui para minha casa no final do dia e tava... Não lembro agora se era no final do dia ou no horário de almoço. Eu fui desarrumando a mesa ali, que acho que foi a hora de almoço, que eu acho que eu tinha acabado de almoçar, tava tirando as coisas da mesa para pôr na pia. E nesse movimento de ir da mesa até a pia, a pedra com a pulseira estourou do meu braço, mas a pedra foi o mais interessante, ela quebrou no meio. Exatamente no meio, assim, ó. Ela quebrou no meio e caiu. E a pulseira foi para vários lados. Ah, mas você tinha enroscado alguma coisa, não tinha não? É o que todo mundo falou, você tem certeza que você não certeza? enroscou? Eu falei, gente, eu não enrosquei, eu tava assim. E aí eu lembro que na hora... devia ter deixado saber, porque, enfim... eu tinha foto. Tinha foto? Eu tenho foto. Depois na edição depois a gente coloca. Mando. Eu mandei a foto correndo para Rosângela. Falei, Rosângela, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu com a minha pulseira. E ali eu lembro que eu peguei, catei os caquinhos, e você sabe que você tem que devolver para a natureza, Sim. né? E aí juntei ali, peguei, agradeci pela proteção, porque quando isso acontece, é sinal que ela absorveu realmente toda a energia que era para ter sido para você, ela absorveu e fez o papel, cumpriu a missão dela, né? E aí eu fui e joguei lá na água corrente, né? Num rio, agradecendo pela proteção, mas acontece. Se acontecer, agradece. Essas pedrinhas aqui, ó, você consegue identificar elas? Sim. Essa aqui é olho de tigre. Essa daí essa é a Essa daí eu ganhei da Thaís, essa pratinha. Hematita, né? Essa daqui é olho de tigre também, não é? É olho de tigre, é. Essa daqui eu comprei em Amsterdã. A que quebrou minha era olho de tigre, essa do caso que eu contei, só que ela era compridinha assim. Sabe quando é compridinha? Sei. Só que ela era na pulseira, ela Pode quebrou no crer, meio. nossa, olha só. E aí descartou na natureza, agradeceu, já Agradeci e já era. Falei, opa, era pra mim, não veio pra mim, que bom, gratidão. Você falou sobre o lance de fazer uma limpeza. Eu também tenho o costume de fazer uma limpeza no estúdio. Sim, importantíssimo. Porque roda gente pra caramba Sim, aqui. Roda sim, gente, entra sim. gente. Muitas vezes eu acabo sendo quase que um terapeuta. Acho que todo tatuador, todo cara que passa, independente de ser tatuador ou não, que passa um tempo junto com a pessoa e a pessoa sente um pouco de confiança, ela se abre. Sim. Muitas vezes até demais. Sim. Acaba trazendo, assim, problemas muito Sim, pesados. sim. Você fala, eita, nós, depois aqui... Não, e às vezes não é nem na maldade, né? Não, Milton? não, é não, tipo, não, às não é na vezes maldade. ela tá precisando mesmo, tá precisando. né? E a Comigo gente, acontece e a muito. gente que tá nessa onda, mas vamos falar good vibes, pô, vamos fazer essa limpeza pra ela sem problema algum. Exato. E é por isso que a gente precisa se proteger também, né? Sim. E aí que eu sempre falo pra turma, a gente precisa aprender a ser, a não ser esponja. Porque muitas das vezes a gente é coisas vêm, né, esponja, cara? a gente vai absorvendo, né? E a gente não pode absorver aquilo que chega, né? Porque vai chegar muita coisa mesmo. Vai. Né? Então você tem que aprender a ser filtro. Você tem que ir filtrando aquilo que você vai recebendo e afastando aquilo que você não quer. Por isso as limpezas são importantes. E é engraçado, acontece assim, das vezes a pessoa passar no portão, você já sente, você fica mais sensitivo quando você tá nessa pegada. Aí você fala, pô, não é que vai dar uma treta nervosa nem nada, mas você sabe que alguma coisa ali tem. Sim. E ao longo do seu dia você vai vendo que aquilo que você sentiu não era uma mera frescura. Exato. Acaba se materializando. Às vezes eu falo, é interessante que muita gente percebe isso. Nossa, eu até trabalhei, nem foi um trabalho tão pesado aquele dia, meu trabalho estava, nossa, mas terminei o dia pesado, né? O pessoal relata muito assim, um peso nos ombros,
um peso nas costas. Ai, o que você tá carregando aí, né? Pois é. O que você tá absorvendo? O que você absorveu demais aí desse dia, né? Quando você fala que você vai fazer uma limpeza usando cristais, incenso, palavras, boas palavras que você vai soltar ali, isso aí é falta de você ir para a igreja, falta de Deus, que não sei o que tem. É curioso que muitas vezes as pessoas, por exemplo, a pessoa que fala que não acredita em energia, isso, aquilo e tal. Quanto tempo faz que você não vai na praia? Nossa, eu não vou à praia faz tempo, tô precisando lá dar uma renovada, porque a água do mar, cara, troca de energia, a água do mar, o elemento da natureza vai te levar tudo isso aí, dar uma cara. descarregada tirar ali, o urucubaca e tal. Nossa, cara, é isso aí. O elemento da natureza, a água limpando ali, te purificando. E muitas vezes que você não vó tá que ligado. nunca falou, independente de religião, nossa, essa criança tá precisando pisar descalço na grama. Põe pra pisar na terra, Põe pra mexer pisar com a na terra. Cara, Gente, pisar na terra, pisar na grama é dar essa descarregada de energia, exatamente, né? você se aterrar ali, né, cara? Exatamente. Respirar, todo mundo gosta. Nossa, ar ruim, cara. Aí vai pra um lugar, pra um campo. Nossa, que ar bom, olha que ar puro. Cara, tá te fazendo bem, o elemento da natureza, cara. Essa natureza é tudo, né? Que remédio que é a natureza, Tem gente que né? tem até uma atração, muitas vezes, para estar perto do fogo, ver uma fogueira, alguma coisa Sim. assim, gosta, mas não sabe o porquê daquilo. Também, de certa forma, aquilo ali tá te ajudando, Com né, certeza, cara? com certeza. Todos os elementos, né, da natureza, você pôs bem colocado, Sim, né? eu O tenho fogo. essa tatu aqui que eu tenho os 4 elementos que aqui legal. assim, ó. Nossa, Provavelmente fantástico. a câmera não vai pegar, mas foi depois de uma experiência que eu tive que eu falei, cara, vou registrar. E aqui eu tenho uma ondinha, né, representando a Muito água, legal. uma montanha, um arzinho passando e a chama aqui, o foguinho. Achei que a Thaís estava de volta. Ela que tá aí? Não, né? Chegou? Chegou a mãezona aí, ó. Agora eu vou voltar pro meu lugar e ela volta aqui. Isso que é o da hora do podcast, gente. A Thaís participar. É ao vivo. E não deixe de fazer os seus projetos, muitas vezes. Exato. Porque eu tenho filho. Cara, dá seus Dá pulos, seus pulos e faz aí, o negócio também acontecer. Beleza? É possível para todo mundo. Com certeza. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu trocar aqui. Senta aí, seu celular tá aqui comigo. Nem precisa ligar, babá. Minha mãe tá Mas tá lá? Top. Agora a gente pode fazer umas 5 horas de podcast. Bom, gente. Agora vai. Vida de mãe, né? É isso aí. Ela tá muito enjoada. Normalmente ela não acorda. Ela vai direto até mais ou menos 1h da manhã. Mas tá nascendo dente. Ih, dentinho. Que delícia. E ela nunca choramingou do jeito que ela chorou. Nossa. Dentinho judia. Nossa, eu fiquei com dó dela agora, mas dormiu. Só para te contextualizar, a gente estava falando aqui sobre as práticas do yoga, a gente falou sobre os cristais, a nossa mania aí de energizar, descarregar os nossos cristais. Falamos aí, você não estava acompanhando, você estava sem celular, estava também cuidando da Maju. Falamos sobre o lance do incenso, então a gente já passou por essas coisas. Tem alguma coisa que você queira muito perguntar para ela ou apenas falar que trouxe um benefício para você o yoga? Nossa, benefício vários, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas a pergunta que eu tenho para Rê eu acho que hoje ainda é um tabu que as pessoas têm, que o yoga não é para todo mundo. Lembra que a gente fez? Sobre isso aí também já. O yoga, nós comentamos aqui, né, que existe essa ideia, né, do yoga não é para todo mundo, né? Gente, o yoga é para todos. Existe uma frase que não é minha, tá, gente? Eu até vou ficar devendo de quem é essa frase, mas é usada bastante na internet aí. Autor desconhecido. Autor desconhecido. Mas, Clarice Lispector. mas que fala assim, se você tem um corpo, o yoga é para você. Entendi. Muito bom. Boa. Sim. Se você tem um corpo, o yoga é para você. Então, o yoga é para todo mundo, independente de cor, de peso, de flexibilidade, de força, de Porque as pessoas acham tudo. assim que vão chegar lá e vão fazer as posições mais difíceis, tal, né? Mas é tudo uma conquista Exato. diária, um processo de autoconhecimento ali. Esses dias a Maju começou a fazer. Eu vi, você Ela me apoiando as mãozinhas no chão, erguendo a gente. bundinha, ficando assim. E nada mais lindo, né, que as crianças nos ensinando ali, né, que a gente nasceu inteligente, a gente vai emburrecer. A gente vai. Conforme E vai perdendo, vai vai perdendo. perdendo a flex também, a vai flexibilidade. perdendo, porque, gente... Esse dia a gente foi almoçar, né, fora, e aí ela tava com o pé assim na boca, sentada na cadeirinha. Mostrei a foto pra ele. E a gente perde isso porque, né,
esquece de praticar, né? Fica vagabundão, né? Exatamente. A gente vai perdendo, e na hora que vê, tá tudo travado. É, verdade. Segunda-feira é tenso, quando chega lá. Tá tudo duro, né? E segundona ainda, Nossa, depois do final de semana. Sim. Cachaçada. Nossa, Cachaça atrapalha? Prática de yoga? Atrapalha, né? Atrapalha, não dá. Igual inventaram lá nos Estados Unidos, né? O Yoga Beer. Nossa, eu fiquei chocada. Você já viu isso? Yoga Beer, conta pra gente. Pela madrugada. O povo empolga, né? Eu não sei nem se isso é real, na realidade, porque vem dessas da internet da vida, a gente não sabe o que é real, o que é fake, o que não é. Mas apareceu uma vez, o pessoal compartilhou bastante, o pessoal fazendo yoga com as garrafas de cerveja, fazer as poses, tudo. Entendi. Tem yoga com bicho, yoga com tudo, gente, pelo amor de Deus. Vou inventar o yogonha, o yoga com maconha, imagina que beleza. Então, o pessoal tem cada tudo uma. tem um limite, viu, gente? Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Não dá pra... O álcool vai atrapalhar. Não atrapalha fora da prática, mas na prática não vai rolar. Né? Eu ia perguntar para você sobre a restaurativa, né? A restaurativa. Ele já linka com a questão dos cristais que a gente estava falando. Porque assim, é uma coisa que eu ainda não fiz, gente, mas que eu quero fazer em breve, né? Logo. Mas é uma coisa, eu acho que maravilhosa, só de falar, restaurativa. Restaurativa, né? Restaurativa. Esse nome é fantástico, eu também amo. Na realidade, a yoga restaurativa é uma prática de Shavasana. Para quem é praticante de yoga, vai saber aí que é um relaxamento, né? Shavasana, que eu quero dizer, que é uma prática relaxante, uma prática de relaxamento, onde a gente posiciona, a gente usa os props, né, do yoga, que são os bloquinhos, as almofadas, as cobertas, para aconchegar esse aluno, esse paciente, enfim, como a pessoa quiser aí se incluir aí, de maneira bem confortável para fazer um relaxamento meditativo bem profundo. Porém, a minha restaurativa, eu brinco a minha, porque eu criei uma metodologia um pouco diferente aí da restaurativa. Eu peguei toda essa questão do posicionamento do aluno confortável para trazer ele para uma prática de relaxamento meditativo profundo, mas eu linkei junto outras coisas que eu faço, que é o reiki, a cristaloterapia e a radiestesia. Então, dentro dessa prática de relaxamento profundo, eu trabalho a aplicação do reiki, trabalho a energização e a limpeza energética com os cristais e faço o trabalho da radiestesia, né? Porque a radiestesia, ela vem para me mostrar ali, para me ajudar a identificar os desequilíbrios energéticos do corpo, né? Através do pêndulo, o pêndulo vai me mostrando ali aonde eu estou precisando dar uma atenção maior no trabalho da energia da pessoa. Trabalhar melhor. Exatamente. E aí é fantástico, porque daí todo mundo que vai fazer essa prática lá comigo fica apaixonado. E essa é interessante, porque essa é até para cético, para até tirar o ceticismo. Então, eu ia te falar, porque muita gente pode falar, não, mas ela tá ali, ela que faz com o dedinho ali pro negócio balançar, assim e tal. Pois então, vou contar, não vou dar nome aos bois, mas vou contar a experiência de uma médica que passou comigo lá para fazer esse atendimento. Eu só atendo esse atendimento, eu só faço individual por conta desse trabalho mais personalizado, né? E aí ela foi por indicação de uma aluna, uma outra médica que é aluna minha, e ela foi meio com o pé atrás, estava precisando muito, falaram muito para ela, e ela foi lá, tipo assim, tô precisando, vou lá ver, mas não foi muito crente não, sabe? Ela deixou claro para mim que não, né? Mas vou relaxar, né? Acho que ela pensou. E aí, beleza, aí eu deixei ela bem confortável, tal, expliquei para ela como seria o atendimento, fiz o atendimento, tudo. E aí, quando terminou o atendimento, que eu falei, quando você estiver se sentindo pronta, preparada, você pode se sentar, tal, e aí a gente conversa. E aí ela sentou e ela chorava, e ela chorava, e ela chorava. E aí ela ficou quieta, assim, parou de chorar, e eu fiquei quieta esperando o momento certo dela, né? E aí eu falei assim, tá tudo bem, você quer conversar, falar alguma coisa? Ela falou assim, é que eu tô tentando buscar no meu conhecimento explicação para o que aconteceu aqui. Legal. Aí eu achei fantástico, eu falei assim, esquece tudo que você conhece, que você não vai achar a explicação no seu conhecimento, nesse conhecimento que você está buscando. É uma nova fase
quase começando, né? É Falei, o não tem caminho explicação. do autoconhecimento. Tá? É uma coisa muito doida, né? Porque as pessoas que estão fora, assim, não buscam isso, acham que chegando vai ser um milagre. Nossa, agora eu tô no caminho. Não, imagina. Dói, é o que eu falei do dói primeiro, né? Apanha, porque a gente tem que abraçar primeiro as nossas dores. Exato. E um fato que é bem curioso, né? Esse tipo de prática, ele dói, porque muitas vezes a pessoa fala assim, principalmente na religião mais antiga, o catolicismo, o cara, ele, para se sentir purificado, chicotada, ele se açoitava ali, ele sentindo dor, ele acha que ele estava mais purificado. Quando na verdade não é o lance da dor física, é a dor interna que vai te curar. Não é subir uma escadaria de joelho que vai deixar Deus contente, que você vai evoluir com aquilo. Talvez o pensamento ali, durante a prática, você foque em alguma coisa e talvez traga um benefício. Mas acho que a cura interna, os processos internos, as feridas que a gente não quer mexer, que precisa lá dar aquela cutucada, é ela que vai te fazer dar um passo à frente para você se tornar uma pessoa melhor. É porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente enxerga. Então você precisa trazer para a luz aquilo que está lá, né? Então às vezes você precisa olhar para a tua escuridão, né? Você precisa olhar para a tua sombra, né? Você precisa trazer a sua sombra para a luz. Você precisa olhar para tudo aquilo que não está legal, para entender que aquilo não está legal e para você poder transformar. Porque enquanto você não está olhando, você não está vendo, você não acha. Exato, você não acha que você precisa. E o ego vai crescendo. Né? E aí, quando você fica só no ego... Nossa, aí você apanha. E aí, como é que finalizou dessa moça aí do cristal? E aí foi assim, eu falei isso pra ela, falei assim, não adianta você buscar explicação, né, nesse conhecimento que você está buscando, que você não vai achar, apenas sente, abraça todas essas sensações que estão chegando para você e aproveita todos os benefícios que vão vir a partir daí, né? E hoje em dia ela tá lá sempre fazendo a restaurativa. Ai, e me indica paciente ainda para ir lá. Para você ver. É muito bom isso. Muito interessante. Porque você sabe que você conseguiu chegar naquele pontinho que a pessoa precisava. Eu gosto muito do atendimento de restaurativa, sabe? É um atendimento, esse atendimento que eu faço lá com a turma é um atendimento muito fantástico, porque é imediato ali, sabe? A mexida. Sabe, eu falo, o mexer ali, não tem, eu nunca tive uma pessoa que fez uma restaurativa e que levantou assim da restaurativa. Falou, ai, não aconteceu. E agora? Tipo, que hora começa o negócio de acordo? Não senti nada. Nunca. Né? Nunca. E outra coisa que eu queria muito perguntar, né? Os retiros que você está fazendo. Ai, os retiros, gente. Os retiros estão sendo a minha paixão, assim, né? Nossa, eu fiquei morrendo de vontade de ir no que você vai fazer agora em Ilha Grande. Eu sou apaixonada. Nós vamos ter uma edição agora. Ilha Grande, Brita. Sou apaixonada demais. Eu falei pra Rê lá nas aulas. Falei, quem não conhece, primeiramente, é um lugar que eu acho que todo mundo devia conhecer, né? Porque devia. É um lugar que me pegou de surpresa, porque eu não conhecia até o dia que eu fui para lá a trabalho para conhecer, né? Por conta do retiro. Eu ainda não conhecia lá e cheguei lá e fiquei, assim, estatelada com a minha cara, assim, ó. E quando você foi para lá, foi ali na Vila do Abraão mesmo, ali ou não? Eu fiquei em Araçatiba. Dois Rios, Araçatiba. Eu fiquei em Araçatiba, que é onde vai ser o retiro, né? Eu fiquei passada, para não dizer outra coisa. Primeiro que, tipo assim, a gente foi para lá para ter uma reunião, fui a trabalho para ter a reunião do retiro, esquematizar as coisas do retiro, e já ficamos puto no caminho, porque a gente foi pegar lá o barco que faz a travessia, estava marcado para um horário, a gente queria chegar de dia na ilha. Vocês chegaram à noite. Queria chegar de dia lá. O barco chegou, um pessoal ligou que estava atrasado, eles resolveram esperar, ficamos fazendo hora ali, esperando e xingando, falando, ficamos putos, né? Olha como a gente é, gente, olha que interessante esse ponto. Ficamos fulo da vida, né? Lá bravo, mal-humorado, tudo bicudo, né? Dentro do barco. E aí o povo chegou, voltamos, entrando dentro do barco, a hora que a gente pega alto mar para ele, a gente pegou um pôr do sol. Maravilhoso. Pra dar um tapa na cara de todo mundo que reclamou, né? Falar assim,
Vocês jamais viriam um pôr do sol desse em pleno alto mar. Foi a coisa mais deslumbrante. A gente já presenciou esse pôr do sol. Que eu amo aquele lugar, né? Eu falo, quando eu ficar velhinha, a gente vai morar lá. Que lugar. E é uma coisa que eu falo muito pra Thaís. Muitas vezes a gente conhece muito bem o caminho para onde a gente precisa ir. Um evento qualquer, um restaurante, por exemplo. E você acaba errando o caminho. Acontece alguma coisa. Eu sempre falo que coisas ruins acontecem para que boas possam acontecer. A minha ansiedade, as coisas que me prejudicaram foram necessárias para que eu encontrasse um caminho onde eu me encontrasse mesmo e eu evoluísse. Mesma coisa, você acabou pegando um negócio ruim que na hora você não entendeu. Depois você foi ver, caramba, olha que presente. Mas então, isso aconteceu comigo também lá atrás, né? A gente tem que ser grato, né? Se eu não tivesse tido a síndrome do pânico, eu não teria conhecido o yoga. Exatamente. E aí que a gente tem que... A gente tem que ser grato. lembrar Às vezes a gente não entende, né? de ter Às vezes as gratidão. coisas deu errado ali, mas se deu errado, agradece também. Porque Uma hora a algo gente vai bom, saber. na hora você vai Se você entender. tá passando por um momento de fossa agora, que você Sim. acha que é o fundo do poço, cara, espera. Espera. Porque a vida da gente acaba sendo de onda. De repente essa daí é uma ondinha Exato. super pequena que você vai estar embaixo, aí daqui a pouco São tem ciclos. coisa foda Sim. te aguardando, coisa que vai te proporcionar experiências incríveis. Pô, se eu tivesse abandonado tudo, caído numa depressão e tal, talvez eu não estivesse aqui hoje. Exato, exatamente. Talvez eu não estivesse aqui hoje. E através desse canal trazer pessoas com essa vivência, essa Exato. troca de ideia aqui, de repente evitar que uma pessoa faça uma coisa ruim, né? Exato. Porque tem Entrego, muito confio, aceito, agradeço. Parece clichê, né? Mas Não real, gente. É real demais, né? Entrega, confia, aceita, agradeça. E agradece, né? Às vezes não é aquilo que você queria naquele momento, não é do jeito que você queria. Às vezes parece que é o fim de tudo, mas não é não. Né? É no meio do caos que a gente encontra, acho que as maiores transformações e as melhores coisas acontecem eu tô passando nesse por ponto. isso agora com a maternidade, né? Nossa, porque é muito transformador. Assim, é uma coisa que você precisa se doar 100%. Sim. Porque, meu Deus. E não é lindo? É lindo. o próprio lance do podcast, os caras aí, a Thaís tá de prova, cara. Quanta coisa ruim que aconteceu, cara. Coisas assim que cada hora era uma coisa. E, pô, não vamos desistir. Porque eu já ouvi falar assim, muitas vezes o sucesso ou o autoconhecimento, enfim, alguma coisa boa que você tá buscando, às vezes tá perto de acontecer e você desiste. dá ouvido às coisas, a permanência. Ruins, a aula de permanência. A hora de permanecer, a constância da positividade de estar trabalhando que vai te trazer o sucesso. Entendeu? Por isso que nem a Rê falou da aula de permanência. Toda semana a gente trabalha um tema ali. Que nem eu falo, não é só ir lá e chegar e ficar... Ai, sim, depois ir lá tirar fotinho. Porque quando eu posto foto fazendo invertida, todo mundo vem. Nossa, como você aprendeu? Quero fazer igual. Eu falei, gente, é um ponto assim... É equilíbrio, que nem eu falei pra Rê. É equilíbrio, autoconhecimento, pensamento ali, momento presente, você ali consigo mesmo, pra você poder encontrar seu ponto. Não tem uma mágica, nossa, virei de cabeça pra baixo, pronto. Não é simplesmente fazer, né? E tem um ponto que é legal de falar durante, eu não lembro quanto tempo foi, mas a Thaís fez yoga grávida. Fez. Não sabia, foi umas loucuras grávida. E aí? Fez a gestação. Grávida pode, não pode? Pode. Thaísinha deu uma abusadinha, fazer. não deu? Como é que foi lá? Não teve. Não, é melhor que eu falar o seu, vai lá. Eu não sabia que eu tava grávida, então eu tava fazendo normal. Eu praticava de sábado, a gente tinha aula através do Facebook. Nossa, adorava, porque eu tenho uma área aqui que tem... uma área de paz aqui em casa e eu praticava lá. Então, mandando ver ali. Foi. Depois que eu descobri, eu falei, mano do céu. Jesus amado, virei de ponta cabeça, tava grávida, o que eu fiz? Mas a gente fiz várias invertidas com a Major na barriga grávida. Aí, quando ficou barrigão mesmo, eu fiquei com medo e aí eu parei. Mas eu fiz. Existe esse mito, né, de que grávida não pode praticar, né? Que grávida tá doente. Não, grávida não tá doente, gente. A única ressalva aqui que a gente precisa falar é que a gestante
que não estava praticando nenhuma atividade física ou não praticava yoga, vai ter que esperar aquele primeiro trimestre da gravidez, né, que é o mais delicado, para iniciar uma prática física, né, a prática de meditação, as outras práticas ela pode manter, mas a prática física é interessante esperar para fazer. Vou fazer. Não, vai ter que esperar passar ali a parte mais crítica. Agora, para gestante que já praticava, que era o caso da Tá, não tem problema ela ter feito essas estripulias, porque ela já estava praticando. Muito engraçado quando eu descobri. Mas a gente fica com medo, né? Porque eu falei, não sabia, né? Tanto que eu descobri, depois de uma semana, eu falei, rei do céu, olha o que eu fiz grávida. Porque eu filmei. Nossa, eu falei, aí você falou, não tem problema. Eu fiquei mais calma. Depois o médico falou, não, tranquilo. Tranquilo, não tem problema. Gente, façam mesmo grávidas, não grávidas. Todo mundo deveria fazer. E eu acho que o yoga na gestação é maravilhoso, né? Prepara muito a gestante para... Não só para o parto, né? Porque a gente tende a falar do parto só, né? Mas eu acho que o emocional... Mas eu acho que é o emocional pro pós, para aquilo tudo que a gestante vai viver ali com a chegada do bebê, né? A gente fala assim, medo do parto. Imagina, o parto é o mais fácil, gente. É o mais fácil. De verdade, é o mais fácil, porque depois vem todo emocional, aquele puerpério, que foi o mais difícil para mim, que eu ainda tenho lembranças aqui comigo, que ninguém te fala disso. Sim, não, ninguém fala, ninguém te prepara, né? Não, mas eu ainda passei, vamos dizer assim, leve, perto de outras amigas minhas que ficaram grávidas juntos, assim, foi mais... Aí eu falava assim, não, ajuda muito. Então, ajuda muito. Tanto que esse tempo que eu fiquei parada, né, por conta da adaptação com a Maju, eu não vi a hora de voltar. Aí eu falei, não, agora é o momento. O Tadeu falou, não, por aí, vai. Porque como ela dorme cedo, eu não ia conseguir voltar na turma. Sim. Das 7. Verdade, você fazia à noite. Aí eu falei, não, vou fazer primeiro horário, vamos lá. 6 horas da manhã eu tô lá. E é isso aí, tô feliz da vida. Tudo no seu tempo, né? É o tal do confiar no tempo certo das coisas também, mas né? aí, volta falando, são ciclos que, pra você ali ter uma gratidão pelaquilo, eu vivenciei com a minha filha tudo que eu precisava e agora estou voltando aos poucos. Exatamente. Aí a gente tem que agradecer. Na hora eu não via muito, eu falava, nossa, estou assim... deixando de cuidar de mim. Só que, gente, eu tô criando um outro ser humano. Exatamente. Criando memórias afetivas com o seu laço maior ali, não né? Consegui... não sobrevivendo. Exatamente. Aí depois eu falei, não, fiz certo. Tô voltando no momento certo. Porque você tem essa pressão da mídia, da internet. Olha, a famosa engravidou, daqui 2 semanas tá lá. Tá lá, corpo né? top, voltou a treinar. Tá. Gente do céu. Gente, vamos ser sinceros aqui, né? Realidade é outra. Isso é realidade. Realidade é bem diferente, né? Provavelmente essa Pelo pessoa amor de tem Deus. quem faça comida, tem quem cuide dos filhos, recebe muitas vezes os recebidos não pagos, né? Onde ela tem suplemento, nutricionista, tem um monte de coisa que o pessoal da vida real não exatamente. tem, que os meros humanos não se compare, não se compare, né? Não cai nessa pilha, não cai nessa pilha, né? Pensa em ser melhor do que você foi ontem. Exatamente. Se você for tentar comparar com o outro, são 2 realidades completamente diferentes. Exatamente. A gente se frustra, né? E aí vem os problemas que a gente tá falando, depressão, ansiedade, exatamente. É o auto-amor, se cultiva o auto-amor, né? Se ame mais, se compare menos, né? Se compare menos. Exatamente, porque... Tem muita comparação dentro do yoga, tipo, fulano faz isso e eu não faço Nossa, ainda. você sabe que às vezes isso é comum no comecinho. Eu acho que depois que o aluno entende, eu acho que isso é uma visão muito do antes estou indo para a prática, mas não estou ainda na prática. Aí tem assim, mas fulano faz aquilo, eu ainda não consigo fazer, não sei o quê. Mas eu acho que depois que a pessoa começa o trabalho realmente do yoga, do autoconhecimento, ela entende. Que ela não tem que comparar. Até porque na própria aula a gente fala, né? Tem uma aula lá que a gente fala sobre ser flexível. Nossa, adoro essa aula. Ser flexível com você mesmo, né? Não se comparar tanto, né? Porque você vai
não criar tantas expectativas. Vai se frustrar Você vai menos. se frustrar. Pra quê? Não faça isso com você, né? Seja mais flexível com você, né? Nessa relação com você mesmo, né? Se ame mais, se compare menos, né? Crie menos expectativas em cima das pessoas, em cima das coisas, que você se frustra menos. Entende que nada nem ninguém está aqui para atender às suas expectativas e nem você está aqui para atender as dos outros. Nossa. Então, Top, eu falei. isso aí, Sábias palavras. isso aí é muito importante. A gente sofre menos a partir do momento que a gente entende isso, né? Que a gente se ama mais, né? É difícil essa parte. É pra difícil, muitas não, pessoas, gente, mas e a não gente está é- falando, parece que é fácil, mas não é, fácil. difícil, é um processo, é a constância. É você não desistir de você mesmo. É a presença. Eu falo que é a presença do você entender. Fala, ops, me comparei. Não, eu não preciso me comparar. E Tipo, nem- não. É o reconhecimento. É, e nem Né? Porque a gente sempre vai falhar, mas a gente vai, precisa então, reconhecer. a gente vai falhar. Nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar feliz, porque Exato. a pessoa acha, ela vive o autoconhecimento, gratidão, Ela vive. gratiluz, né? O tempo todo. Não é assim, gente. Não, a gente passa raiva pra caralho. Raiva, xinga, fala palavrão. Xinga. Pá, Você por sabe que bosta. eu tenho um caso desse muito engraçado. Acho que eu já contei. Meus alunos, geralmente, eu conto. Que uma vez, eu fiquei preocupadíssima que uma aluna chegou em mim e falou assim, professora, eu posso te perguntar uma coisa? Aí eu já fico meio assim, né? Falei, ai, minha Nossa Senhora. Eu falei, pode. Ela falou, você fala palavrão? Eu falei, porra, falo palavrão pra caralho. Aí eu pensei, só que internamente me veio aquele, mas falei, que imagem eu tô vendendo pra essa pessoa? Muito zen. Fiquei preocupada. Eu falei, não, gente, não é sobre isso. Eu falei, Até porque o pessoal acaba pintando, né? Que se a pessoa ela faz por uma determinada prática, ela tem que ser perfeita naquilo. Não pode errar, cara. não. Perfeição é algo que não existe. Você vai errar A sempre. gente vai errar. E você pode recomeçar sempre, né? Você não pode ficar na pilha. Pô, errei, vou abandonar isso aqui. Comecei a dieta. Pô, saí essa refeição, não vou fazer mais. Recomeça de novo. Você tem a oportunidade de recomeçar sempre, cara. Eu acho que o trabalho do autoconhecimento é fantástico porque ele te dá essa possibilidade. Você reconhecer e falar, porra, Caguei. exato. Vamos mudar. Vamos mudar. Mas Isso você aqui não tá aprende legal. Com aquilo ali Exato. Tipo, é você reconhecer. Porque tem muita gente que tá tão no automático que vai ficar só no deu ruim, não reconhece e não muda. O trabalho de autoconhecimento te traz essa possibilidade de você olhar e falar assim, porra, fiz merda. Como é que eu vou consertar isso aqui agora? Ou preciso mudar essa atitude minha que não foi legal. Né? Isso está me gerando um sofrimento, uma angústia. Então, como que eu vou mudar isso aqui? Então, acho que é isso. Não quer dizer que você não vai ficar com raiva, não vai, né? Um ponto curioso. Vamos lá. Teu marido, ele pratica yoga? Não pratica. Quer dizer, ele, às vezes eu ponho ele para praticar comigo. Sim, mas não há aquela cobrança. Não, você tem. Eu faço, você tem que fazer. Ele até tem vontade, só que nós dois somos sozinhos aqui, né? Pra cuidar da criança fica complicado. Né? Exatamente. Então, assim, quando ele consegue praticar, é quando eu consigo fazer com ele lá. Só que quando tá nós dois lá, geralmente a atenção do filho único, fiquem espertos com essa dica. O filho único exige muita atenção dos pais, né? Dos pais, não só da mãe. Exatamente. Do gente. pai e da mãe. Mas olha, eu tenho um parceirão, viu? Eu também. Tenho um parceirão que... Nem te conto. Eu tenho um parceirão que me ajuda muito. Nossa, eu acho que ele não tinha conseguido metade das coisas que eu consegui na minha vida profissional se não fosse ele comigo, né? Segurando Porque, por exemplo, à noite você dá aula de 7 horas. Exatamente, Quem tá lá, fica com fica. ele, E ele faz tudo. Tipo, se precisar fazer almoço, dar janta, isso, aquilo. E desde que eu trocar fralda, ele sempre foi parceirão. Mas assim, ele não pratica, não é porque ele não quer, não. É por falta de ter De ter esse tempo esse entre vocês tempo dois. para ele ir lá ou para ter. Mas quando a gente consegue ter esse tempinho, eu ponho ele para praticar comigo, sabe? Mas ele não é um praticante tipo assíduo, né? Tipo constante. Tá tudo bem. Tá tudo Faz ótimo. quando dá, Exato. conforme dá, Leveza, tá tudo bem. leveza. Sem aquela noia de tem que fazer, né? Leveza. Não, e lá em casa a gente tem uma relação muito tranquila e nós somos muito diferentes lá em casa. Porque eu sou a mística, né? Que acredita em tudo, que isso, aquilo. E o meu marido é ateu.
Ele é teu? Olha só. E todo mundo fala assim, como assim? Eu falo, pra vocês verem. Mas eu acho que é o respeito, né? Isso é super importante. Isso é fantástico. A gente tava falando lá Exato. atrás. Você não pensa igual a mim? Então você vai pra casa do caralho, que não quer saber. Cara, respeita o pensamento do outro, tá de boa. Respeitar o entendimento, que a avó né? sempre falou, cuida do teu rabo e já era. Exatamente. Simples. Isso é tão importante, né? Você respeitar, né? O do próximo, outro. a ideia. É muito interessante isso. E a gente se dá super bem lá. Acho que a gente nunca teve. Engraçado, a gente tem pensamentos muito iguais, né? Gosta muito das mesmas coisas, mas esse pequeno detalhe não. Eu falo que muitas vezes a pessoa fica cabreira, perde amizade, faz Exato, treta as com a pessoas outra, brigam porque demais, né? pega uma gota de divergência, Sim. esquece daquele mar, daquele oceano de convergência. Exatamente. Pô, vocês se dão bem em tudo que um ponto, cara. É. E assim, uma ilusão sua você achar que você vai encontrar alguém que pense exatamente como você. Entra de novo lá do ser flexível, né? Sim. E a flexibilidade a gente tá falando de colocar o pé atrás da Não, orelha. não. É você realmente ter a sua parte interna flexível. Sim, você o entender outro que lado. existe outras pessoas que vão pensar e agir de maneira diferente de você e entender que tá tudo bem, né? Entra muito nas expectativas, né? Ninguém tá aqui para atender todas as expectativas, né? Ninguém vai pensar exatamente como você pensa, vai agir como você age, né? Até porque isso é de um lugar muito particular de cada um, né? Como você foi criado, o que você gosta, o que você não gosta. Ponto então... importante, muitas vezes quando a gente vê, inclusive a gente estava falando sobre isso aí no café da tarde aí, adultos que fazem besteira, seja na vida pessoal ou profissional, isso eu vejo uma consequência do pai com a mãe que não souberam dar certos limites. A prática do yoga pode ser feita para a criança como uma forma de disciplina para ela saber se concentrar nas coisinhas que ela tem que fazer, dela entender o lado do outro ou não. Como é que isso funciona? Eu acho que o yoga para criança é fantástico, né? Eu Uma vejo prática. a hora de levar a Maju. É uma prática. Começou a entender já. Pode Exato, Começou a entender. A prática para criança é uma prática mais lúdica, né? Diferente da prática do adulto. Ela é toda lúdica, é contada através de histórias, né? É uma prática muito legal. Eu acho que auxilia a criança muito no entendimento de muitas coisas, principalmente no entendimento dela, dos sentimentos dela, né? E isso é muito importante, né? Ela aprender a respirar, ela aprender a escutar, ela aprender a estar presente, né? E a gente adulto Não que... poder entender os sentimentos das crianças. Porque, gente, o adulto não respeita a criança. Hoje eu vejo isso, tá? Sim. Não é que eu sempre respeitei, não. Hoje eu tenho uma filha. Sim, a vivência. Tem uma coisa que a Thaís falou pra mim, ela acabou vendo na internet e me falou: se você vê um adulto chorando, você vai lá e sabe, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Fala no meu ombro. Aí o filho chorou por... Para de chorar! Agora esse chora aí, ó. Para de frescura. A gente Porra! não pode chorar. Para de frescura. Você quer tomar um tapa na frente de todo mundo? Exatamente. Exatamente. Olha o tratamento onde a diferença, cara. O acolhimento zero ali, né? Tem, um ser humano muito mais frágil do que o outro, sim, cara. Sim. Ele tá aprendendo a lidar com os sentimentos dele agora. Exato. É que nem eu falei pro Tadeu, se uma criança te ver chorando, a gente adulto, ela vai lá te abraçar e pode até dar o brinquedo que ela mais gosta pra você ficar feliz. Sim. E a gente não faz isso com uma criança. Exatamente. Gente, eu falo que a gente nasce inteligente, a gente emburrece conforme vai crescendo. Exatamente. Eu falo isso muito. Eu falo, meu Deus, a gente tinha que olhar para as crianças e aprender com elas. E é justamente aí onde a gente pode usar... Eu falo que a religião, quando ela é bem usada, é o próprio trecho bíblico que fala que a gente tem que ser igual a criança. Entendeu? Ter a pureza da criança. Sim. Criança não julga. Sim. Criança não vê classe social, não vê cor, não vê porra nenhuma disso aí, cara. Mas sabe que eu acho que... com o momento. Falta... outra prática que eu faço muito com os meus alunos, vamos resgatar essa criança que está aí dentro, né? Vamos olhar para essa criança. Como é que tá a tua criança aí, né? A melhor posição que tem é da criança. Quando a gente... Como que é essa posição? Não, a gente deita, Falada, né? porque aqui não vai dar pra não dá. A gente é o momento de se acolher ali.
Não tem como explicar, a gente fica deitado, acolhido. Sentadinho sobre o calcanhar, assim, a gente vai deitar e vai ser... Vai ser abraçado. No seu Instagram, que aliás, como é que tá o teu Instagram mesmo? @Requerso. Requerso. Depois a gente vai acabar deixando disponível para vocês aí nos cortes, vai deixar tudo bonitinho. E lá você acaba ensinando algumas posições? Tem bastante coisa. Bastante Tem coisa. aula, Legal. tem aula salva lá. Agora virou tudo mesma coisa, Reels, né? Mas tem lá, tem aula para quem tem vontade de fazer aula. Tem ensinando as posições básicas. Tem ensinando Surya Namaskar, que é a sequência, né, mais tradicional que se ouve falar mais do yoga. Tem bastante coisa, tem bastante conteúdo legal lá. Tem meditação. Sigam, Bastante por coisa favor, lá gente. para começar a introduzir aí na prática, né? Começar a conhecer um pouquinho. Eu coloquei minha irmã nesse caminho, né? Ela tá super adorando. Só que ela não é que daqui, linda. ela é de Limeira, então... E ela tá fazendo? Tá, começou a fazer prática presencial. Antes ela tava fazendo online. Que Aí eu falei, linda! quando você for pra presencial, você vai ver. Aí ela me mandou mensagem, nossa, é outra coisa. Experiência, né? Que fantástico. Presencial é fantástico. A As duas gente- práticas são ótimas, Sim, né? são. Cada um tá ali para atender cada público. Mas o presencial É outra coisa. muito bom. Eu O calor senti- humano ali, né? Eu senti a diferença na pandemia, porque a gente ficou um tempo fechado, Sim. um aberto, e eu fazia aqui na sala, sempre na hora do relaxamento, na Shavasana, o Tadeu vinha, vou fazer com você. Aê, muito bom. Você acabou comentando, não vou lembrar agora, sobre a prática que tinha ali no Horto Florestal. Quantas pessoas você chegou a atender ali que você reuniu? Nossa. Que era bonito, hein, cara, de ver aquela galera fazendo, cara. A Toda prática vez que a gente que... queria fazer, chovia, né? Você lembra? Toda vez que a gente queria, chovia, aconteceu Chovia. alguma coisa. Putz, eu não fui. A prática que deu mais pessoas foi 116 pessoas Nossa, imagina, 116 fazendo pessoas fazendo nesse açude. dia. Ainda bem que eu tenho Coração- foto, né, Coração guardada. vai... Eu não acreditava. Aquele zoológico ficou tomado de tapetinho e gente, foi a coisa mais linda do mundo. E logo depois dessa prática foi quando o projeto realmente fez assim, veio a pandemia. E não tem, não... Depois da pandemia. Veio a E pandemia. agora vocês fazem aqui na São Marcelo. Então, eu não voltei com o projeto regular igual era antes. Entendi. Ainda, né? Não consegui ter aquela frequência de novo, porque outros projetos foram chegando, outras coisas foram acontecendo, então eu ainda não consegui ter, porque antes ele acontecia todo primeiro domingo do mês, né? Hoje em dia, ele não tem uma data certa para acontecer, ele está acontecendo de forma esporádica e acontece lá no Espaço Valen, que fica na Chácara São Marcelo. E qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa pode participar. gratuito. Quando acontece o Yoga Sim. para Todos, o Yoga para Todos é uma prática gratuita e aberta para todo mundo. E é uma prática que eu faço possível para todo mundo. Para a vovó, para vovô, para titia, para tio, para mamãe, para papai, para criança, para todo mundo que quiser ir, consegue fazer a prática. Porque ela é destinada a alcançar todo mundo mesmo. E é fantástica, muito bacana. Foda. Muito bom. É muito bom. A gente acabou passando pelo lance do yoga e vamos entrar em outras coisas que você faz. Quais são mesmo? Mexer com os cristais e tem uma outra rádio. A diestesia, que na realidade foi o que a gente falou da restaurativa, porque hoje em dia eu esse aplico junto na restaurativa. Eu não atendo separado, né? Eu agreguei ela a uma prática, uma junção, exatamente. E quando que vai rolar esse retiro lá em Ilha Grande? O retiro em Ilha Grande acontece em dezembro, nos dias 8, 9, 10 e 11 de dezembro. Quinta, sexta, sábado e domingo. Feriado em Mogi Guaçu e em Campinas. Então, quem é em Mogi Guaçu e Campinas ainda pegou um feriadão aí, né? Dá pra participar. Nos outros lugares, infelizmente, não é feriado. Mas vai acontecer em dezembro lá. É um retiro, é um projeto que eu tenho com o meu parceiro, com o Andrew, que é um professor de São Paulo. E é um sonho nosso aí que a gente tirou do papel, né, para a realidade. Aconteceu a primeira edição agora de inverno, que foi em Santo Antônio do Pinhal. Uma edição que foi linda, foi maravilhosa. E é um projeto nosso que a gente quer trazer para as pessoas a possibilidade dela resgatar essa conexão com o sentir puro e genuíno e verdadeiro, né? Esse lugar aí...
Porra, Ilha Grande. Foi, não foi? Foi um casamento Quantos ali, dias né? de treinamento? 3? 4? 5 dias? Quinta, sexta, sábado e domingo. Na realidade são... Cara, vale a pena se 4 você dias. for fechar para ir nesse passeio, nesse treinamento, vale a pena você tirar 2 dias a mais ali para você fazer alguns passeios. Quanto que eu não... A gente tava viajando lá, falava, cara, já gastei isso aqui na balada, assim, ó. Na época que eu saía, que era só eu e ela, gastava assim, ó. E aí você paga, às vezes, mais barato e você... Pô, Ilha Grande é... Ilha Grande é fantástica. Tem um mapinha ali, ó. Sempre que eu posso, eu falo pra galera. Eu fiquei deslumbrada com aquele lugar, porque eu confesso que eu era daquelas pessoas que não sabia que no Sudeste nós tínhamos um mar daquele surreal, foda. É outra coisa. Foda. É só estando lá, não pra adianta. ver. Não Eu tem sei como tem algumas explicar. coisas que não adianta a gente ficar falando. Eu e o Tadeu, tá. a gente já foi várias vezes, né? Então, a primeira vez que a gente foi, a gente conheceu um casal de argentinos e eles, nossa, faziam trabalho social pelo mundo todo. Aí eu falei pra ele, meu sonho um dos meus sonhos era ir pra Bali ou pra Tailândia. Ele, pra quê? O mar daqui é muito, muito lindo. É totalmente diferente de lá. Você tem isso aqui no seu país, então admira o que você tem. Eu fiquei assim. Ele falou assim, cara, vocês têm mar foda. Se vocês quiserem cachoeira, tem cachoeira foda. O céu de vocês é foda. Ele falou, não sai daqui. Não sai daqui. Às vezes a gente fica com aquele tesão. Não, preciso conhecer as Maldivas. Preciso conhecer. Cara, o Brasil é foda. É foda. Mas eu ainda tenho o sonho de ir pra Bali. Só pra Ah, deixar sim, claro. Quando a gente for, a gente usa esse quarto aqui e fala, estamos em Bali. Estamos em Bali, ó, lembra no podcast? Lembra disso. Vamos levar esses 2 minutos aí. E vai ser bacana lá no Retiro, porque a gente vai fazer um passeio, inclusive, no Retiro, pra Lagoa Verde. Nossa, Que lindo. é fantástico, o pessoal mergulhar lá com os peixinhos Dá pra ver. no Foi a primeira coral. vez que eu vi Estrela do Mar, tanto a gordinha, tem a mais gordinha, tem a mais fininha, os peixinhos. Eu fiquei Você chocada. nem precisa de muito ali pra ver, gente. Não, o snorkelzinho, se não tiver o snorkel, óculos, você olha e fala, meu Deus. Não dá pra ver bastante coisa sem o óculos. É que o óculos é usado muito pra questão de nitidez. Sim. Mas eu faço mergulho. Eu tô louco pra ir pra Ilha Grande, deixar um dia eles curtindo lá, minha família, e fazer um mergulho. Maravilhoso. Acho que a gente faria ali perto da Butinas, né? Da Ilha das Butinas. Ou então da ilha do Jorge Grego. Do Jorge Grego, verdade. É incrível. Nossa, ali é muito bonito ali. Na época do ano você vai trombar ali tubarão-baleia, você vai encontrar baleias passando, golfinho. E, cara, tá do lado, muita tartaruga. Gente, primeira vez que eu vi tartaruga em mergulho, eu fiquei passada louco, que nós falei que chegamos à noite lá na pousada, né? A pousada que vai nos receber lá tá ali na praia de Araçatiba, né? E ela tem um deck exclusivo dela ali. E nós chegamos à noite. O que você vê à noite ali, né? Nada. Beleza, no outro dia eu já tinha colocado para mim, se eu tô nesse lugar, eu quero acordar antes do sol nascer, porque eu quero ver o sol nascer. E a dona da pousada já tinha falado assim, vai lá pro deck, ver o sol nascer no deck, que é a coisa mais linda. Não falou tal. Que você ia encontrar, só vai. Não, só vai. E eu fui sozinha, porque todo mundo cansado, ninguém quis acordar, fiquei tensa na hora de descer aquelas escadarias ali, né, porque o quarto estava mais alto assim. Falei sozinha, meu Deus, nunca vim nesse lugar, mas vamos que vamos. Aí desci, sentei ali no deck, ainda estava escuro e, gente do céu, que coisa mais linda, aquele sol nascendo assim. E beleza, vi o sol nascer, fiz minha meditação, fiz uma prática, até fiz umas fotos ali. E aí que eu olho assim para baixo, as tartarugas vindo. Do deck, as tartarugas vindo. 3, uma enorme, 2 menorzinhas, assim, não sei se era uma família. Elas vindo e passando assim, aqueles cardumes de peixe vindo atrás. E tipo, eu estava fora do mar, eu estava ali em cima do deck e eu estava vendo tudo aquilo. Eu falei assim, meu Deus, eu não estou nem... uma piscina. Eu fiquei passada. Eu falei, gente, não existe nada mais contemplativo do que aquilo. E tem muita praia linda lá, eu sou suspeita pra falar. Muito, muito lindo lá. Mas acho que aqui... Eu acho que lá nós vamos conseguir trazer o sensorial com força, né? Força.
com força. Eu pretendo um dia participar, hein? Não esse ano, né? Não vai dar. Por conta da Vai mãezinha, rolar. Mas assim que ela, né? E dá pra ir com a família também. Com certeza. O lado bom de levar a família é que aí eles cuidam da Maju, ela vai estar querendo gastar energia brincando Sim, e tal, sim. e a gente vai lá fazer a prática. Exatamente, ó. Gostei. Leva os Dá cristais, um corte isso aí que eu vou cobrar nos próximos. leva os cristais para dar um rolê, descarregar, energizar, descarregar, esse energizar. Exatamente. É muito bom, nossa. E, pô, que gostosa essa conversa, Rê. Foi verdade. muito bom, Pô, né? Olha quanta coisa a gente falou aqui, quanta experiência, quanta troca. É muito bacana. Deixa eu aproveitar só para dar um aviso também, ainda dentro dessas vivências que a gente tá falando, vai ter uma vivência aqui agora, dia 26 de novembro, essa vivência é para mulheres. Uma vivência que eu faço com as minhas parceiras incríveis daqui de Mogi, mulheres incríveis que trabalham aqui. A Valentina, que é dona do Espaço Valen, onde acontece as práticas esporádicas do Yoga para Todos, né? A Juliana, né, do Retratos com Juliana Dandara. Adoro as fotos que dela. As fotos dela são maravilhosas. Quem não conhece, gente, vai lá conhecer essa mulher incrível, faz um trabalho fotográfico maravilhoso. E a Dani, né, que também é uma terapeuta incrível. A gente vai fazer uma vivência para mulheres, La Loba. Ai, é baseado no livro? Exatamente. Lindo. O renascimento, né, do nosso sagrado feminino aí, do nosso feminino, da nossa essência, uma vivência maravilhosa e muito, 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 muito profunda para mulheres. Então, se alguém sentiu aí essa conexão, esse chamado, tá querendo trabalhar o seu feminino, tá querendo trabalhar e se despir de todas as suas amarras, né? Chama a gente lá. Tem muitas, viu? Onde vai ser? No seu Vai estúdio? ser lá no Valen. Legal. Vai ser lá no Valen. Um dia. Vai ser de noite, uma vivência que a gente vai fazer à noite, uma roda, né? Uma roda que acontece em volta da fogueira. Vai começar por volta de 6 horas da tarde, né? E vai até umas 10 horas da noite. E uma vivência, essa é específica para mulheres, né? Mas é ótimo, gente. Só dela falar. Para quem está pronta, venha, porque para chacoalhar as estruturas. É o chamado, tem que ser o chamado. Mas fica aí o convite aí, né? Aproveitando a oportunidade, fica o convite para a turma. Que dia vai ser? Dia 26 de novembro. Eu quero aproveitar para agradecer, que eu esqueci, vocês acabaram não falando nada, também esqueci de agradecer o nosso patrocinador, a Adega Mogi, que de novo está com a gente aí em mais um episódio. Eu esqueço, eu sou burro. Os caras ficam ali desesperados assim, é que a conversa vai desenrolando de uma maneira tão gostosa. A gente vai conversando que vai esquecendo, né? Não, por isso chegou a baixar a carça aqui, fazendo assim, agradece, esqueci, cara, Adega Mogi, obrigado pelo patrocínio de vocês. Obrigado por estar acreditando no projeto. Se você quer se tornar um dos nossos parceiros, aí entre em contato que a gente vai desenrolar um projetinho bem bacana. E, bom, eu queria encerrar já, cara, e agradecer demais de novo a tua participação, que foi foda, foi boa por bosta. E eu queria que você deixasse um recado pra galera que assistiu, uma coisa que você sente aí que você acha que agregaria deixar pras pessoas. Fica à vontade, solta a voz aí. Gente, eu acho que o melhor recado que eu acho que eu posso passar para as pessoas é: tira um momento para você, né? Tira um momento para você estar com você, para você sentir a sua respiração, para você sentir o seu coração batendo ali dentro, né? Porque quando a gente tá ali conectado com a gente sente que ali dentro está acontecendo a vida, independente de tudo que está acontecendo ao seu redor, o bem mais precioso está acontecendo ali através da sua respiração, do batimento ali do seu coração, né? E quando você está presente, você está consciente ali, você consegue trazer mais atenção plena para as coisas que estão chegando para você e às vezes você não está nem percebendo, né? Se entrega para o flow, entrega, confia, aceita, agradece e deixa que as coisas aconteçam no tempo certo, no tempo que tem que acontecer, né? Nada acontece no tempo errado. Uma pergunta para os meninos aí, tem pergunta para a Rê, tem pergunta para a gente? Tá de boa? Abraços. Abraços, mando muitos abraços, a galera mandando.
Abraços recebidos aqui. Abraços. Obrigadão. Devolvidos também. Recebidos e devolvidos. Energia chegando, energia indo. Exatamente. E agradecer hoje que a Maju também colaborou com a gente aí. Majuzinha linda, mas é uma yogi desde a barriga, né? Agradecer ela, minha sogra também que tá lá cuidando dela. A sogra quebra um galhão, gente boníssima. Os meninos aí que estão com a gente. O nosso patrocínio, já falei deles aí. Vou falar de novo. Obrigado, pessoal da Adega Mogi. E obrigado, Rê. Obrigado por conhecimento, por compartilhar sua vivência, sua história. Que isso possa inspirar, que isso possa encorajar a galera que assistir isso aí. Que acho que é o principal daqui, né? Sim, com certeza. Essa troca de ideia, coisas vão acontecer sim. Mas acho que o importante é mudar o rumo da vida de uma pessoa e mudar para melhor. Exato, para melhor, né? Agregar para o lado positivo, né? Gente, muita gratidão mesmo, de todo o meu coração. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. É um casal que eu admiro pra caramba. Brito, das minhas tatuagens. Cheia de tatuagens. Minhas tatuagens, Mara. Tá, minha aluna querida. Nossa, minha esposona que tá aí hoje, firmeza tô muito feliz, de verdade. Foi um bate-papo assim, muito gostoso. Foi maravilhoso. Viu ainda a Thaís participando, que eu já falei em outros episódios, volto a falar aqui, ela vai participar sempre que a Maju deixar. Às vezes ela vai permanecer mais tempo, às vezes menos tempo, e tá tudo bem, a gente vai fazendo conforme dá, sem noia, vida real, exatamente. Vida real. E se você não segue a minha esposa nas redes sociais, siga. Ela dá super dicas do que mesmo, amor? Não lembro? Não lembro. A Thaís, ela dicas que eu vou dizer que preciosas. São extremamente necessárias para a vida de qualquer um. Exatamente. Se você tá Corre com lá. a situação financeira sua lascada, você tá fudido, tá ruim por bosta, segue a Thaís que ela dá umas dicas ali, que de repente o insight que ela dá para você vai ajudar você a se organizar. E se for um caso aí que também você tá com a sua situação financeira ok, de repente você chama ela e ela vai conseguir também te auxiliar em como você vai fazer tudo isso aí. E eu vou deixar que ela fale o endereço no Instagram dela para vocês. Gente, vocês me encontram aí nas redes sociais, tá? Thaís Carolina Alves. É isso. Gratidão, gente. Gratidão à nossa audiência, ao povo que esteve com a gente aí, de novo, o nosso patrocínio. A galera que vai preencher esse mês aqui, que vai vir, e tem coisa muito bacana. Além da galera que a gente vai realmente fazer cumprir a nossa agenda, a gente tem um episódio especial que é dedicado ao Outubro Rosa. Nossa, que maravilhoso isso, né? Super importante. Então vai vir uma pessoa extremamente competente, gabaritada, uma pessoa que deixou de ser uma conhecida, passou a ser pra gente uma pessoa da família. Que fantástico. Foda. E ela vai trazer aí toda uma história, uma vivência bonita que com certeza também vai mudar a vida das pessoas. Nossa, isso é fantástico. Vai ser de grande valia, né? Grande valia. Nossa, muito legal. Sim, mulheres precisam, né, estar conscientes, né? Muito é um gesto de amor, de alto amor, né? De amor. É isso aí, rapaziada. Obrigado pela sua, isso aí, valeu, gente. Pela sua companhia com a gente. A gente se vê no próximo episódio. Um abração. Até a próxima. Até mais. Valeu, tchau, tchau.